Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp, 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808 9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia
qualidade e melhor preço. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo através do YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial no Facebook. Também você que curte a Radiosnet, que tem o nosso aplicativo, que curte a Rádio Gringo através da sua Alexa. Quanta coisa que dá para você curtir a Rádio Gringo. Ótima noite, uma ótima Páscoa para você. Ele vive e ele está aí por todos nós, né? Que as bênçãos aí da Páscoa cheguem na casa de cada um de vocês. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, cidade de Brusque, Santa Catarina, estádio Augusto Bauer. A bola vai rolar às 19 horas para Brusque Guarani. Você vai acompanhar todas as emoções, todas as informações, todos os detalhes junto comigo e com esse timaço da nossa Web Rádio Gringo. E lógico, você participando, interagindo conosco, mandando a sua mensagem, deixando aquele like pra gente, porque a nossa transmissão acontece na nossa querida, a de sempre, a nossa Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É isso daí, já estamos no ar e já daqui a pouquinho a bola rola lá no Augusto Bauer, Brusque e Guarani, as duas equipes buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. E eu vou começar a anunciar esse timaço da nossa Web Rádio Gringo que fará parte dessa jornada esportiva. Começo com ele, está aqui do meu ladinho no estúdio da Web Rádio Gringo. Vai fazer as reportagens. Uma ótima noite para você. João Vitor Rubio. Grande João Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Web Rádio Gringo. E Guarani, Brusque Guarani, a bola rolando daqui a pouquinho. Boa noite, Grigo. Boa noite, amigo da Rádio Gringo. Um prazer estar aqui passando as informações do jogo de hoje, Brusque versus Guarani, trazendo uma informação importante aí com relação aos últimos jogos, né? Foram 6 jogos, 2 vitórias do Guarani, 3 vitórias do Brusque e um empate, né? Guarani hoje jogando lá em Brusque, em Santa Catarina, gramado sintético, algo novo para o Guarani, que não está acostumado a jogar, né? Como a maioria dos times da Série C. Vamos ver o que nos espera aí para o jogo de hoje. Tá aí, esse João Vitor Rubio,
E eu chamo ele, o nosso presidente, sempre conosco, cadeira cativa, mais do que cativa. Aliás, é a Rádio Gringo em pessoa. Uma ótima noite para você. Grande Wagner Ferreira, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Gringo, Wagnão. Beleza, Anderson Luiz Grigoleto, beleza, João Vitor Rubio, a todos que estão acompanhando a nossa jornada esportiva aqui pela Web Rádio Gringo. O João Vitor já destacou bem, né, a importância do jogo de hoje para Brusque e Guarani. O Guarani começou de maneira péssima a Série C. Ele e Guarani, mais a Ponte, seriam os protagonistas nessa Série C. Ganhariam facilmente a Série C, subiriam no ano que vem para a Série B. Mas não é nada disso que está acontecendo, não. A Ponte ainda está fazendo a parte dela, né? Foi um empate fora, uma vitória em casa, está dentro dos conformes. Já o Guarani estreou perdendo em casa para o Maringá. Então, hoje vai tentar a reabilitação, tentar sua primeira vitória fora de casa, contra o Brusque, que também não ganhou. Então, dos 4 que subiram que caíram do ano passado, né? Brusque, Guarani, Ponte Preta e Ituano, a Ponte e o Ituano estão fazendo a parte deles, né, por enquanto. Enquanto que Brusque e Guarani são os adversários de hoje, vai ser a fome com a vontade de comer. Vamos ver quem é melhor, quem é o pior. Realmente, o Guarani não começa bem, há muita pressão em cima do treinador, com as suas escalações, com as suas escolhas. Vamos aguardar. Daqui a pouco o João Vitor vem com as escalações do Guarani, me parece que tem mudanças radicais no time, para tentar convencer o torcedor que hoje vai ter um resultado positivo. E é isso que todo torcedor bugino espera. Uma ótima jornada esportiva para todos nós. Anderson Grigoleto. Esse Wagner Ferreira vai fazer toda a análise dessa partida daqui a pouquinho no ar. Mandar um abração para o Marcos Cruz, está aqui conosco também, grande Marcão. Abraço, Anderson, presidente Wagner, João Vitor Rubio, ótima transmissão, valeu, Marcão. Legal demais, faça como o Marcão, deixe sua mensagem aqui conosco, interaja conosco. E outra, hein? Deixe seu like e vai compartilhando a nossa transmissão com seus amigos. Quanto mais amigos tivermos junto conosco nessas jornadas, é bom demais. João Vitor, as escalações já estão definidas, né? Técnico Maurício Souza e o técnico Felipe Oliveira já escalaram, já está tudo certinho na papeleta, como diz o Washington Melo? Tudo certo, os times escalados. O Guarani vem com mudança, principalmente na linha de frente, aí no partir do meio campo e no ataque. Mudanças bruscas, né? Um time que não foi tão efetivo no último jogo. Vamos ver se o Guarani consegue essa efetividade nesse jogo. Tá, João. Então eu vou fazer o seguinte, João. Vamos lá. Eu vou chamar, então, para você estar aí divulgando conosco a escalação do Bugrão, a escalação da equipe do técnico Maurício Souza, o Guarani, João Vitor. Bora lá, Anderson e amigos da Rádio Gringo. O Guarani vem com 1, Fred, 2, Lucas Justin, 3, Rafael, 4, Lucas Rafael, 6, Emerson. Na meia, saindo Natan, entrando 5, Sarará, 8, Caio Melo. Sai Anderson Leite, entra 11, Isaac. 10, João Vitor, saindo Baianinho, com relação ao último jogo. 7, Rafael Bilu. E 9, no ataque, no comando de ataque, sai Samuel, entra Denis Júnior. O repeteco da equipe do Guarani, João. Fred no gol, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson. No meio, Matheus Sarará, Caio Melo e Isaac. João Vitor, Rafael Bilu e Denis Júnior. Tá aí, escalação da equipe do Guarani. O Guarani que nesse momento ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. Exatamente. Já tá aí na primeira rodada, né? Estamos entrando na segunda rodada, estamos já em andamento na segunda rodada. E o Guarani ocupando aí a 19ª rodada, uma partida disputada no Estádio Brinco de Ouro e levou a pior. Perdeu para a equipe do Maringá 3-2. Mas é só ganhar hoje que já sai dessa zona de rebaixamento e pula lá para cima, já vai lá para o 7º, 8º colocado, né? Já entra até na zona de classificação. Agora, a equipe do técnico Felipe Oliveira, a equipe mandante, a equipe do quadricolor, a equipe do Brusque, João Vitor. Olha só como vem o Brusque pro jogo. 1, Matheus Nogueira no gol. 97, Pivô. 2, Everton Alemão. 4, Jean Pool. Aí o nome é diferente, hein? 66, Alex Juan. 30, Jean Mangabeira. 15, Alex Paulino. 7, Biel.
27, Diego Matias. 90, Álvaro. 23, Pira. Repeteco do Brusque, João. Matheus Nogueira no gol. Pivô, Everton Alemão. Jambu, Alex Juan. Jean Mangabeira. Alex Paulino, Biel e Diego Matias. Álvaro e Pira no ataque. Tá aí a escalação do Bruscão. 14ª colocação nesse momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Uma partida disputada fora de casa, jogou contra o Ituano no Novelli Júnior, empatou 1-1. Tá aí, na 14ª colocação, vai jogar nos seus domínios. Grama sintética pode ser um diferencial aí. É essa a equipe do Brusque. 0-0, hein, Anderson? 0-0 esse jogo lá em Itu. Perdão, falei 1-1, né? Exato. Perdão, foi 0-0 mesmo. Foi um empate de 0-0. Valeu, Vagnão. Obrigadão aí pela correção. João, você tem a arbitragem aí fácil na mão? Se não tem, eu tenho aqui. Eu já passo para você agora a arbitragem do jogo. O árbitro, aliás, o trio goiano. O meu xará apita a partida. Anderson Ribeiro Gonçalves. Auxiliar número 1, o Thiago Gomes da Silva. Auxiliar 2, Hugo Sávio Xavier Correia. E o quarto árbitro de Santa Catarina, o Célio Amorim. Esta, a arbitragem da partida. Wagner Ferreira, tá aí. Definidas as equipes, definida a arbitragem. Aliás, nesse momento, as equipes entrando no gramado do estádio Augusto Bauer, Guarani, todo de verde, camisa, shorts, meiões, todo verde. E a equipe de Brusque, né? A equipe que é quadricolor, entrando com seu uniforme branco. Shorts, meiões, camisas brancas com a faixa ali vermelha, amarela e verde. Mas aí, equipes definidas, arbitragem definida. E essa partida, o que esperar dela, Vagnão? Bem, são duas equipes que procuram a primeira vitória na Série C, né? O circo dos horrores dessa Série C. Vejam que os estádios, os campos de futebol não tem placa de publicidade, é uma tristeza danada. E alguns campos, eu estava vendo aqui Londrina e Floresta, estava vendo Confiança, brincadeira, os estádios, pouca gente no estádio, pouca gente acompanhando esta Série C, mas isso pouco importa. O importante é que o Guarani faça a sua parte no jogo de hoje, é o que todo torcedor bovino espera, e para isso o treinador Maurício Souza faz algumas mudanças do meio campo para frente, como já disse aí o nosso Rúbio. Por exemplo, o Sarará, que marcou um gol contra na derrota para o Maringá dentro de casa, ganha uma chance como titular de volante, no lugar do Natan. Essa é uma profunda alteração feita pelo Maurício Souza. Lá no ataque, ele vem com o Pilu, e vem com o João Vitor e com o Denis Júnior. Até aí não tá mal, não. Agora o problema é o Isaac, né? Isaac como armador desse time aí. Com o Anderson Leite tava ruim. Com o Isaac pode ser pior. Agora, sabe como é que é? Futebol é momento. Vai que baixa um espírito aí de Gerson no Isaac e ele consiga ser o principal da partida. Como foi dito aqui na nossa rede social, que ninguém concordava com isso, pouca gente concordava com o Isaac, mas que ele poderia fazer 4 gols no jogo de hoje. Eu disse o seguinte, é mais fácil acabar com o conflito na faixa de Gaza do que o Isaac fazer 4 gols. Então, essa é uma das alterações do Guarani que o torcedor espera que dê certo. Então, nas demais posições, não tem novidade com relação ao time que enfrentou o Maringá. Fred Conte, o goleiro titular, houve quem dissesse que o Andrei poderia ser o titular hoje, mas o Fred Conte, que não teve culpa nenhuma nos gols da partida contra o Maringá, é o titular. A defesa não tem o que mudar, né? Lucas Justen, o Rafael, Lucas Rafael e o Emerson é o que tem para hoje. Sarará, o Caio Melo mais ou menos ali no meio, e o Isaac, que a gente espera que ele mostre futebol. E o ataque é esse mesmo, Bilu, o Denis Júnior e o João Vitor. Então, com essas duas exceções aí, né? O Sarará e o Isaac, o resto é o que o Guarani tem de melhor, né, entre aspas, é o que há de momento para disputar essa Série C. Já o time do Brusque tem alguns jogadores conhecidos, por exemplo, esse Guilherme Pira jogou na Ponte aqui em 2023. E tem mais um no elenco ainda, o João Veras, que não está nem relacionado para o banco, também está lá. E esse Everton Alemão jogou no Guarani em 2019, o Everton Alemão. E esse Matheus Nogueira, um grande goleiro, hein? Não só no tamanho, mas joga muito bem esse Matheus Nogueira, 1,90, jogou inclusive na Ferroviária, tem 38 anos. Bom goleiro, a defesa tem o Everton Alemão, que nós sabemos que é um líder ali atrás,
tem esse colombiano aí, o Jean Paul Torres, também é um jogador que tem uma certa qualidade. Alex Paulino, que é um volante, jogou na Ponte em 2021. E tem o Jean Mangabeira, que é um cara forte pra caramba, jogou no Capivariano, no Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, é um time que merece respeito, o Brusque, principalmente porque joga dentro de casa, um gramado sintético, e que teve a sorte de conseguir a transferência, né, de Florianópolis para Brusque, já que lá o estádio Augusto Bauer estava interditado, conseguiu a liberação, e, portanto, o jogo será dentro de casa hoje com esse gramado sintético. Vamos aguardar, então, que a arbitragem tenha aí um bom desempenho, porque não temos VAR na Série C, então torcer para que a marcação de campo seja a mais correta possível. Esse Anderson Ribeiro Gonçalves, ele tem 36 anos, é fisioterapeuta, andou dando umas trupicadas na carreira também, hein? No jogo do ano passado, entre Goiás e Vila Nova, campeonato goiano, ele marcou um pênalti contra o Goiás e deu a derrota para o time do Goiás dentro do Vila Nova. O Goiás foi na Federação Goiana e vetou esse árbitro aí para jogos do Goiás. Só para, en passant, falar desse árbitro aí, Anderson Ribeiro Gonçalves. É isso aí. Que tenhamos um bom jogo, Anderson Grigoleto. É isso daí, Wagner Ferreira. Tá aí. Que o meu xará e o tal de Anderson Ribeiro Gonçalves não complique o jogo hoje. Aliás, Wagner, eu vou perguntar para você. Você aí frisou muito bem no seu comentário. A Série C não tem o VAR. É melhor, é pior? Dá na mesma? O futebol fica mais raiz, porém os erros podem acontecer e não serem reparados. O que você acha disso, Wagner? Eu acho que sem o VAR o jogo tem mais dinâmica. A marcação de campo prevalece, se errou, errou, se acertou, acertou. Não tem aquela confusão de ficar consultando, põe o dedo no ouvido para ouvir direitinho lá na cabine, fica aquela confusão, aquela demora. Bom, eu prefiro sem o VAR, futebol raiz. Tá aí, a opinião do Wagner Ferreira. A galera participando conosco aqui, hein? Abração para todos. Aliás, como eu desejei, volto a frisar, uma ótima Páscoa para vocês. Já estamos aí entrando na noite, né, do domingo de Páscoa, mas dá tempo de desejar uma ótima Páscoa para vocês. Maria Elisa Godoy Piton, tá aqui a Bugrina, Maria Elisa Grande, tá aí desejando uma ótima noite para nós, uma ótima noite para você também, Maria Elisa. Celso Fittipaldi, grande Celção, boa noite, ótima transmissão para essa equipe fera da Rádio Grigo. Valeu, Celção. Fabiano Rubio, conhece ele, né, João? Conhece bem, né? Isso daí. Grande, boa transmissão para todos aí, um grande abraço para o melhor repórter de campo de Campinas. Aí, grande Fabiano. Beto Bassan, está acompanhando a nossa jornada esportiva, sabe de onde, Wagner Ferreira? Onde está o Sabione? Sabe de onde? O Beto Bassan. Beto Bassan tá lá na praia de Guaecá, lá em São Sebastião. Tá mal demais o Beto, né? Merece. Merece, lógico. Grande Beto, um abraço a todos vocês aí. Aliás, um abração especial para a Valquíria, que fez aniversário no dia de ontem. Abração, que Deus continue abençoando, iluminando muito a vida da Valquíria Bassan. Geraldo Tadeu Pozo, tá aí, ó. Boa noite, boa transmissão a todos. Valeu, Geraldo. Tá aí, a Maria Elisa tá lá em família. Um abração a toda a família Piton, a galera toda, ao seu Toninho, a dona Marisa, a todos, Ronaldo, a Ana Maria, o Jorge, a Mariana, ao Marcos, grande Marcão, a Ana Elisa, ao Madruga, tanta gente já que eu vou acabar esquecendo o nome, me dou mal, né? Mas um abraço coletivo a todos vocês aí. Vocês são simplesmente sensacionais. Tá aí, daqui a pouquinho a bola rola. Vai começar o jogo, é Série C do Campeonato Brasileiro. A arbitragem, eu não falei, né? A arbitragem tá aí com uma camisa e meiões vermelhos, shorts pretos. A arbitragem dessa partida, Glauco César, grande Glaucão, boa noite, boa transmissão para toda a equipe. Meus parabéns atrasado ao amigo Anderson. Brusque em casa é pedreiro, hein? Tá dizendo o Glaucão. Valeu, Glauco, obrigadão demais aí pela lembrança. E tá rolando a Copa Jambeira, hein? Tá rolando a Copa Jambeira, a quinta Copa, quarta ou quinta, ô Glauco? Agora eu me perdi aqui nos números, mas tá rolando com duas sedes dessa vez, sede lá na Arena Jambeira e também lá na Arena Castelo, lá em Valinhos. São jogos no sábado de manhã, 4 jogos no sábado de manhã, 4 jogos no sábado à tarde lá no Castelo em Valinhos. Então, é sucesso total. As equipes
Agora já fazendo aquela última reunião, aquele abraço coletivo, aquele último, eles dão aquele abraço antes de sair do vestiário, na boca do túnel, antes de iniciar a partida. Tá aí, mas é bom, né? Sempre é bom você receber um abraço. Dizem que o abraço é o melhor lugar do mundo, né? Então tá aí, ó. Por que não dar um abraço, né? Tá aí, ó. A Maria Elisa tá falando que o seu Piton apostou, é isso, Maria Elisa? É isso que tá escrito aí? Seu Piton tá acompanhando também, que legal demais, que legal. Tá aí, é bom o Guarani, é bom o Guarani ter feito essa corrente aí, né? Essa corrente final aí para começar o jogo, porque tem que reverter uma situação aí de 6 jogos sem vitória, hein? A última foi contra o Água Santa no Brinco, todos se lembram disso, e são 9 jogos sem vencer fora de casa. A última vitória foi no derby, quando o Guarani venceu por 1-0. Então, de lá para cá, 6 jogos sem vitória, o Guarani nessa saga aí de tentar deixar a Série C rumo à Série B novamente. Tá aí, vai apitar, vai começar a partida. O início com a equipe do Brusque. Você, se estivesse olhando na sua telinha, o Brusque do lado direito da sua tela, no seu computador, na sua TV, e o Guarani, consequentemente, do lado esquerdo. Se estivéssemos no Brinco de Ouro, olhando ali das cabines de rádio, o Guarani nos portões de entrada do Brinco de Ouro e a equipe do Brusque no gol ali do placar eletrônico. Tá quase tudo pronto. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, olhando o seu cronômetro, vendo os últimos detalhes, vai apitar o início da partida no estádio Augusto Bauer. É a segunda rodada, é Série C, vai começar a partida. Guarani, Brusque, Guarani, as duas equipes em busca da primeira vitória. Tá tudo pronto, o árbitro, será que acabou a bateria ali do cronômetro do árbitro? Que ele tá olhando ali já faz mais ou menos uns 30 segundos. Apita o árbitro! Começa a partida, é Série C, é segunda rodada, é Brusque, Guarani, Brusque, Dali Guarani, em busca da primeira vitória. Você vai acompanhar com o nosso timaço aqui, as emoções, as informações, os detalhes da nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E vamos torcer para que não falte emoção. Agora o Denis Júnior tentou fazer um toque de efeito, ele deu um toque bonito, mas a bola bateu no peito dele, ele tentou complementar, jogou a bola em lateral para a equipe do Brusque. Lado direito já batido pelo Matheus Pivô, ele está buscando lá na frente, chega o Rafael, não quis saber de brincadeira, com um pé canhoto, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Brusque, lado direito, campo de ataque, comecinho de jogo no Augusto Bauer. Brusque, Guarani, Brusque. Agora a bola bateu, hein? Bateu no Alex Paulino, saiu lateral para a equipe do Guarani. O Emerson pega a bola com carinho, legal demais a sua participação. Você está junto conosco na jornada esportiva da Grigo. Manda um abraço aqui também, olha para quem está aqui, hein? Ítalo Ferreira, grande Ítalo. Que legal, o Ítalo tá aí, agora fitness, hein? Tá bem demais, já emagreceu bastante, sensacional o Ítalo. Lá vem descendo a equipe do Brusque pelo lado direito, fez o cruzamento, a bola sobra ali com o Rafael, sai jogando o Guarani. Caio Melo, ele tenta sair jogando, faz o toque na frente, faz o pivô ali. O jogador do Denis Júnior perdeu a bola. Sai jogando na tranquilidade a equipe do Brusque no setor defensivo. Bola com o Alex Juan, de pé na canhota, faz o lançamento lá na frente. Tá buscando quem lá na frente? Era o jogador o Biel, a zaga do Guarani com o Lucas Justa já tira, tenta fazer o domínio Isaac, levou melhor Isaac. Lado direito, ele toca mais à frente com o Rafael Bilu puxado. Opa! O Juan puxou. O Bilu na cara. O árbitro marcou falta e clara ainda, né, João Vitor? Segurou, né? Quis levar para casa praticamente. Falta clara. Continuando aí, Ítalo, sensacional, hein, Ítalo? Boa noite, excelente transmissão, abração para você. Tá dizendo a Maria Elisa, bora Guarani! Agora a equipe do Brusque vem descendo, o Biel bateu de fora da área, a bola passa sobre o gol do goleirão Fred Conte, vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani, mas não pode dar essas brechas aí, não. Olha aí, o Biel bateu de longe, se vai pro gol é perigo, né, João? O time do Guarani dormiu, né? Segurou a bola ali, não tocou rápido, segurou, perdeu. A equipe do Brusque saiu na cara do gol, não tinha como. E sai jogando o Guarani, tenta sair jogando ali, agora foi falta para a equipe do Guarani, campo defensivo, falta em cima do Caio Melo. Agora Wagner Ferreira, deu para perceber aí, ó, estamos chegando a 3 minutinhos desse primeiro tempo, começo de jogo. Já 2 vezes o Guarani tem o tiro de meta, tenta sair jogando, tocando a bola dentro da grande área. Isso é um perigo para essa zaga do Guarani, ou não? Não, o perigo existe
Desde que você tenha qualidade, pode fazer esse tipo de jogo. Agora ele não tem toque de bola. Fica tocando a bola ali, uma pressãozinha alta ali do Brusque e pronto, um abraço. E lá vem descendo a equipe do Guarani, Rafael Bilu fez o cruzamento, a bola sobrando, bateu pra dentro do gol, a bola passa por todo mundo e vai saindo em tiro de meta. Sobrou pro capitão Isaac, ele pegou muito mal na bola, se pega legal, com certeza seria perigo pro goleirão Matheus Nogueira, João Vitor. Uma jogada que parecia que não ia dar em nada do Rafael Bilu, cruzou na área, cruzou errado, o zagueiro do Brusque tirou mal, sobrou pro Isaac, se acerta a finalização, podia sair o primeiro gol do jogo, hein? Aí o Brusque tenta sair jogando agora com o Biel. Biel toca de cabeça, faz o domínio. A equipe do Brusque vem descendo pelo lado canhoto. Chega na marcação Caio Melo. Ele toca no Rafael Bilu. A bola bate em cima do Biel. Sai a lateral para a equipe bugrina. Lado direito, campo de ataque. Estamos chegando a 4 minutinhos desse primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar. É comecinho de jogo. Tá 0-0. Brusque e Guarani. Caio Anderson. Melo. Ei, manda, Wagner. Tem certeza que esse gramado é sintético mesmo? Se for sintético, foi bem mal feito, hein? É sintético, ali no Augusto Bauer é sintético. Realmente tem umas manchas, né? Parece realmente um campo... Aliás, o gramado do Augusto Bauer, quando era grama natural, era algo era um pasto. Era um pasto. Quando chovia, não tinha jogo. Exatamente. Colocaram essa grama sintética. Aliás, toda a arena do Brusque foi reformada, né? Nosso grande Paulo Marques, companheiro aqui da Rádio Grigo, já esteve aí nesse estádio, mandando foto no nosso grupo, pelo menos umas 2, 3 vezes. Ele vai para Bombinhas, volta, passa ali em Brusque, tá sempre ligadinho conosco e manda as fotos aí dessa arena. Tira o Rafael para a equipe do Guarani, tenta chegar a equipe do Brusque mais uma vez, mata no peito, vem descendo o Brusque, toque de bola, tentou fazer o lançamento, tocou errado, a bola fica fácil com o goleirão Fred. Bruna Campos está aqui conosco também, está mandando um abraço a Bruna Campos, Gilberto Jeremias, grande Giba. Olá, pessoal da Grigo, feliz Páscoa, ótima transmissão, uma ótima Páscoa para você também, Giba. Olha o Beto Teixeira aqui conosco também, boa narração. E lá vem descendo a equipe do Brusque, tentou fazer o toque. O Biel tocou em cima do jogador do Guarani, sai jogando pelo lado direito a equipe do Guarani com o Rafael Bilu. Tentou passar pelo Alex Juan, perdeu a bola, agora vem descendo no contra-ataque a equipe do Brusque. Vem descendo com o Diego Matias, toca ali no meio de campo com o jogador que é o número 16, que é o Alex Paulino, ele vira com o Matheus Pivô. Lado direito, vem a marcação do João Vitor em cima do Pivô. O Pivô vai segurando, recua ali no círculo central, toca com o zagueirão, o Jean Paul, é isso mesmo? Jean Paul. É essa mesmo, essa fera aí. João Paulo. E agora vem descendo o Brusque mais uma vez. Toque com o Alex Juan. Joga a bola na frente com o Alex Paulino. Faz o cruzamento, sobe de cabeça. A bola bate, desvia no Lucas Rafael e sai. Em escanteio para a equipe do Brusque. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio do Brusque. João Vitor Rubio. Repara que tudo isso começou com uma saída de bola aqui do Guarani. Mais uma vez uma saída de bola errada, dando o jogo para o Brusque, que mais uma vez chega no gol do Guarani com uma certa facilidade. Aí é escanteio para a equipe do Brusque, lá do canhoto, campo ofensivo, vai vir bola na área do goleirão Fred Conte. Tá na bola o Biel, vai bater de pé na direita, vai autorizar o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Conversa ali com a galera dentro da grande área, orienta, fala que tá de olho em todo mundo ali. Vai fazer a cobrança, tá autorizado, perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, a bola vai entrar aí! Entrou! Do Brusque! Quando eram jogados 7 minutinhos no primeiro tempo, no cruzamento do Guilherme Pira, ele fez o lançamento no segundo pau, o Biel, camisa número 7, subiu sozinho, cabeceou do lado canhoto do goleirão Fred Conte, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe de Brusque. Biel, camisa número 7. 1 para o Brusque. 0 para a equipe do Guarani. Torcedor quadricolor, torcedor do Brusque. Pode pular, pode vibrar,
pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Brusque. Biel, João Vitor Rubio, subiu do jeito que quis o número 7 do Brusque. Se colocar uma régua ali no pé do Emerson, lateral do Guarani, ele subiu uns 2,5 centímetros, mais ou menos, e deixou a bola como quis pro atacante do Brusque. O gol sai com menos de 10 minutos de jogo. O que o Maurício Souza tinha programado provavelmente vai se mudar de forma bizarra a partir de agora. O Guarani vai ter que mudar totalmente a estratégia de jogo e vamos ver o que ele vai fazer agora para o Guarani conseguir buscar esse empate. E vem a equipe do Guarani pelo lado direito com o Matheus Sarará, rola a bola com o Isaac vem descendo, ele faz a finta, caminhando, tem o Matheus ali, tocou para o Rafael Bilu, ele rola com o Matheus Sarará, toca com o Caio Melo, chega a zaga do Brusque, mas a bola sobra ainda com o Denis Júnior, toca ali com o João Vitor, bateu mal na bola. Pegou mal na bola, a bola foi por cima do gol do goleirão Matheus Nogueira, tiro de meta para a equipe do Brusque, Wagner Ferreira, comecinho de jogo, o Brusque já chegou lá. O Brusque está no seu papel, né? Jogando dentro de casa, um gramado que ele conhece, dando um sufoco no Guarani, não deixando o Guarani sair jogando de trás, e numa cobrança de escanteio, o seu Emerson, né? Como disse aí o João Vitor Rubio, subiu uma gilete do chão, né? Nas costas dele, o baixinho lá, o Biel, acabou fazendo um gol de cabeça, nenhuma culpa para o goleiro, a bola entrou junto ao poste, que realmente a bola era do Emerson, só ele subir um pouquinho mais e tirava essa bola. E o Biel, que é um jogador que jogou no Novo Horizontino, jogou no Coritiba, acabou fazendo o gol aí do Brusque. Olha aí, que começo ruim de jogo pro Guarani. Chegou uma vez só com o Isaac, naquele chute que ele chutou totalmente errado, e por enquanto só tá dando Brusque no jogo. É uma situação terrível para o Guarani. Tá aí, grande Gilson Rubio, grande seu Gilson Rubio, tá aqui, o Guarani tava pedindo para tomar o gol, tá dizendo seu Gilson, que legal ter você. E lá vem essa equipe do Guarani, Isaac chega no carrinho, tira a bola em lateral, quem tava ligado na jogada era o Jean Paul, colocou a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani, não, ele é escanteio para a equipe do Bugrão, primeiro escanteio do Guarani no jogo. Tá na bola o Rafael Bilu, tá conversando com ali o assistente número 2, porque o 1 é do outro lado do banco de reservas, né? Então esse daí que tá conversando ali com o Rafael Bilu é o Hugo Sávio Xavier Correia. Tá conversando com ele, algo o goleirão, né, o árbitro da partida tá vendo ali dentro da grande área. Agora sim, vai ser autorizada a cobrança, ele ergue o braço direito, tá autorizado, pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, Caio Melo de cabeça colocando, segura firme, Matheus Nogueira. Segura o arqueiro da equipe do Brusque. A Maria Elisa tá dizendo, que pena. A Rosana Grigoleto, ela tá lá em Bueno Brandão. Tá dizendo, vai Brusque. Um abraço pra galera aí, pro Alceu, toda a galera, pro Beto aí, que estão lá em Bueno Brandão, curtindo uma cachoeira nesse feriadão prolongado. Lateral para a equipe do Brusque, toca pra frente. Tenta sair jogando ali pelo lado direito, chega a marcação do Emerson em cima dele, a bola vai sobrando de novo com o Alex Paulino, ele recua com o pivô, toca com o Guilherme Pira, faz a finta, vem descendo a equipe do Brusque, que enfiada de bola pro Álvaro dentro da grande área, bateu pro gol e espalma Fred Couto! Faz a defesa o arqueiro bugrino, bateu rasteiro o Álvaro ali, deu dificuldade demais pro goleirão do Guarani, mas estava ligado na jogada, coloca a bola em escanteio, quase que o Brusque chega ao segundo gol, João Vitor. Uma bela jogada do Brusque, mais uma vez pegando a defesa do Guarani pelas costas, quase sai o segundo gol, se não fosse o goleiro do Guarani, Fred. Escanteio, e foi assim que saiu o primeiro gol, só que foi do outro lado, hein? Cobrou curtinho, sai jogando ali com o Guilherme Pira toca do ladinho, Matheus Pivô, chega na linha de fundo, a marcação do Emerson em cima dele, a bola sai, é mais um escanteio pro Brusque. Terceiro escanteio da equipe do Brusque, correto, Vagnão? 3 para o Brusque, 1 para o Guarani, só que o Brusque já aproveitou um deles para fazer o gol, né? O Guarani não aproveitou. Lá vem bola para a área, Bugrina. Vem bola na área de novo do Guarani, tá autorizado, pé na canhota, bateu fechado, tira a zaga do Guarani. A bola vai saindo em lateral, saiu em lateral. O jogador que é do Brusque, o Diego Martins, só acompanhou a bola saindo. Lateral lá do lado direito para a equipe do Brusque, que agora tá sem pressa, né? No momento, sem pressa nenhuma, esperou, o pivô chegou, o pivô já bate ali curtinho com o jogador número 23 do Brusque, que é o Guilherme Pira, ele tenta devolver, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani.
Lateral para o Guarani, lá do canhoto. 1-0 pro Brusque. Agora o placar tá certo aqui na nossa transmissão, viu? O pessoal da produção, eles dão uma dormida aqui, viu, João? É muita coisa para cuidar, né? Coisa de louco. Tá aqui, lateral para o Guarani, tenta sair jogando lá do lado canhoto. O Emerson vai fazer mais um arremesso. O Elson Correia, grande Elson. Boa noite, equipe da Grigo, ótima transmissão. Hoje estou de cabeça inchada. O Peixão decepcionou de novo. Que Deus abençoe a jornada da Grigo. Amém, Elson. Amém. Começo de campeonato, o Santos que não se cuide não, hein? Santos que não se cuide, Elson. Falta para o Guarani ali, próximo à linha que divide o gramado. Vai fazer a cobrança. A equipe do Guarani bate, sai jogando com o Lucas Justen, vai virando aqui para o lado direito. Chega a marcação do Biel em cima dele, ele tenta fazer o toque lá na frente com o Isaac, ficou reclamando, pediu a jogada ali, o jogador, o Jean Mangabeira, caiu, o Isaac tira a zaga do Brusque. Wagner Ferreira, 13 minutinhos, e a partida? Mas só dá Brusque no jogo, né? O Guarani tem dificuldade em sair jogando. Quando tenta fazer alguma coisa, o Brusque está recuperando a posse de bola, a segunda bola é toda do Brusque, e o Guarani não tem força ofensiva. Está tentando se segurar com os parcos recursos que tem no setor defensivo. Não tem meio campo, o ataque não pega na bola, e, portanto, o resultado, no momento, é absolutamente justo para o time da casa. Por enquanto, não tá legal o resultado para a equipe do Guarani. E agora a TV coloca aqui uma propaganda, coloca a imagem toda, a gente fica sem imagem nenhuma, apenas da propaganda. Legal pra caramba. Tenta sair jogando o Guarani aqui pelo lado direito, toca a bola com o Rafael Bilu vem chegando, chega a marcação do Alex Suan, a bola bateu no Alex Suan, por último saiu a lateral para a equipe do Grina. Lado direito, campo de ataque, o Rafael Bilu não esperou chegar o Lucas Jussi, não, bateu, devolveu a bola ali com o Lucas Jussi, ameaçou tocar a bola com o Caio Melo, preferiu fazer o cruzamento para dentro da grande área, tá buscando o João Vitor, sobe pivô, e agora, sobra a bola pro Denis Júnior, bateu pro gol, a bola passa do lado direito do goleiro Matheus Nogueira e vai para fora. Pegou bem na bola o Denis Júnior, só faltou a direção, João Vitor. Foi uma chegada meio assim, inesperada, né? O Guarani não tá conseguindo construir jogadas, levantamento dentro da área, a bola sobrou ali pro Denis Júnior, um belo chute, mas não acertou o alvo, né? Exatamente, a equipe do Brusque tenta sair jogando, falta no setor defensivo, lado direito, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Luz de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. A equipe do Brusque sai jogando bola com o Biel, vem a marcação do Rafael Bilu, ele já achou o jogador que é o Alex Paulino, toca com o Juan, perdeu a bola, recupera a posse de bola o Guarani, bola com o Rafael Bilu, ele vai levando ali para o centro do gramado, bateu, próximo a meia-lua de perna canhota, bateu fraco. Ficou fácil para o goleirão Matheus Nogueira fazer a defesa. Ele já sai jogando rapidão. Busca lá na frente o jogador que é o Álvaro. Tira a zaga do Guarani. Sobra com o Caio Melo. Caio Melo faz o lançamento na frente com o Isaac. Que bola bonita. Bola com o Rafael Bilu. Lado direito vem descendo a equipe do Guarani. A marcação do Biel. Encostou para receber. O jogador que é o Matheus Sarará colocou a bola. Chega a zaga. A bola sobrando com o Caio Melo. Bateu. A bola passa. Canhotinha do goleiro Matheus Nogueira. Mas mais uma vez a equipe do Guarani não acerta o alvo, João Vitor. Repara que foram 2 ataques seguidos do Guarani. O primeiro deles com o Rafael Bilu. O Guarani marcando em cima, tomou a bola, assim como o Brusque vem fazendo com o Guarani, conseguiu uma finalização. E aí agora no tiro de meta, após isso o Guarani recupera a bola. Um belo passe para o Rafael Bilu. Ele foi inteligente, colocou a bola no meio da área. O que faltou é acertar o alvo. O Guarani está buscando o gol. Devagar, pouco a pouco, o Guarani vai chegar lá. Lateral para a equipe do Guarani, que saída de bola do goleirão, hein? Bateu a bola direto para a lateral, já bateu a equipe do Guarani, vem descendo com o Denis Júnior. Denis Júnior achou legal a bola, o João Vitor tá passando o Emerson, ele preferiu bater pro gol, segura firme, Matheus Nogueira. Pegou mal, pelo menos a direção foi pro gol agora, Wagner Ferreira. O Guarani vai soltando aí, se soltando dentro do jogo. Precisa só um minutinho que vem descendo a equipe do Brusque. O Rafael tentou tirar, chega o Álvaro, saiu o Bruno Conte, ele bateu pro gol, sim, foi na direção, é perigo, a bola sai! Por cima do gol do goleirão Fred Conte, quase que o Brusque chega ao segundo gol. Wagner Ferreira tem disso, né? Quando começa a sair muito, se expõe ao contragolpe. Primeiro eu tô notando que parece que tem um refletor somente em cima do goleiro do Guarani, ali na pequena área.
Tá bem iluminado ali aquele setor ali. Deve estar bem orientado o refletor ali em cima da pequena área do Guarani. Mas realmente o João Vitor Rubio estava dizendo, né, das chegadas do Guarani. Isaac, lembra aquele chute cruzado que não levou perigo nenhum? O Denis Júnior pegou uma bola que sobrou para ele ali de perna esquerda, errou o alvo. Chutou, mas errou o alvo. O Bilu, da mesma forma. O Caio Melo, da mesma forma. Agora a primeira bola que vai pro gol e o goleiro faz a defesa, que é a do João Vitor. Mas sem muito perigo também. O chute fraco, o goleiro não teve dificuldade nenhuma. Ajoelhou, pegou a bola. Mas de qualquer maneira tá chegando, né? Já foram 5 chances que o Guarani criou. Até agora não tinha criado nada. Vamos ver, é um alento aí que pode resultar em gol de empate aí a qualquer momento. E o Guarani sai jogando no setor defensivo, bola de Caio Melo, toca com o Lucas Rafael, tem espaço, vem descendo a equipe do Guarani, campo defensivo ainda, vai chegando ali linha aqui de vídeo gramado, devolve a bola com o Caio Melo, toca com o João Vitor, já achou ali o jogador que é o Isaac, ele coloca com o Emerson, colocou muito forte, o Emerson não consegue fazer o domínio, a bola saiu, é lateral para a equipe do Brusque. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tem contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, pelo WhatsApp 9979486. E assim que venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá aí, mandar um abraço pro Luizinho, lá da Óticas Ferrari, mandar um abraço também pro Maurício, grande Maurício Prado, da Prado Corretoras. Lateral para a equipe do Brusque, bate lá na frente, o Matheus Pivô tentou sair jogando com o jogador que era o Diego Matias, ele vai virando, o Alex Juan pegou, faz o lançamento lá na frente, sai Fred Conte fora da área, de perna canhoca, dá um chutão lá na frente, o Denis Júnior tenta fazer o domínio, chega o Isaac também, chega na cobertura, o jogador do Brusque, mas entregou, o João Vitor, toca a bola com o Isaac, fez o domínio, o Rafael Bilu, chegou na marcação, o Biel, ele toca mais atrás com o Matheus Sarará, achou o João Vitor lá do lado canhoto, tem do ladinho dele o Isaac, ele prefere levar na linha de fundo, vem o Guarani, ele faz o break, tentou tocar a bola pro Rafael Bilu, sobra a bola com o Isaac, tem o Caio Melo ali também, o Isaac roda pra cá, roda pra lá, devolve a bola com o João Vitor, tudo no campo de ataque, mas o auxiliar já estava marcando impedimento do ataque bugrino. Tentou chegar o Guarani lá pelo lado canhoto. Aliás, Wagner Ferreira, eu acho a melhor opção. Lado direito está o Rafael Bilu. Lado canhoto está o João Vitor. Eu acho o João Vitor mais agudo. Ou estou enganado? O João Vitor já foi testado, inclusive, como meio armador. Vocês se lembram daquele jogo, acho que foi contra o Água Santa, que ele jogou recuado, e o Guarani jogou mais gente na frente. Tanto é que o resultado aconteceu, 4-0. No entanto, hoje quem está recuado é o Isaac, quem está adiantado é o João Vitor. É um jogador que realmente tem qualidade e merece ser melhor aproveitado aí no time do Guarani. E a equipe do Brusque vem descendo o lançamento do Matheus Pivô, tentou fazer ali o domínio, chegou o Emerson, subiu de cabeça, mas a bola sobra. De novo com o Everton Alemão, coloca de cabeça, busca lá na frente, a bola, rapaz do céu, é cabeça pra cá, a bola não... Agora sim caiu no chão, faz o toque lá, o Emerson na frente, mas tocou pra ninguém. Ficou fácil com o Everton Alemão, sai jogando a equipe do Brusque. Sai jogando no contra-ataque pelo lado canhoto, bola com o Biel, Biel faz o domínio, tem do ladinho dele para receber o Alex Juan. Alex Juan, ele pede a movimentação, segura, devolve a bola com o Biel, vem a marcação do Rafael Bilu em cima dele, ele toca lá no centro do gramado, que toque esquisito, hein? Tocou pro Everton Alemão, tentou fazer o domínio, tocou nos pés do Emerson. Emerson para, faz o domínio, já toca mais à frente com o João Vitor faz a finta aí em cima do jogador da equipe do Brusque, faz o lançamento, tá buscando o Rafael Bilu, chega o Biel na cobertura, a bola sobrando agora com o Isaac, totozinha mais. A bola ficou com o Matheus Nogueira, mas ficou 2 jogadores do Brusque caído. Tá o Biel e tem mais um jogador aqui, se eu não estou enganado, é o Jean Paul, zagueirão da equipe do Brusque. Tá certo? 2 jogadores caídos, João Vitor. É exatamente ele. Jean Paul caiu na disputa de bola ali com o Isaac e o Rafael Bilu. Acabou não aguentando, parece que torceu ali o tornozelo, mas tá tudo certo com ele. Não foi nada demais não, já bola ao chão, já jogou ali pro goleirão Matheus Nogueira reiniciar a partida. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. É um abração grande, Marcos Tinarelli, um abração pro Marcos, pro seu Joaquim, toda a galera da Biguá Alimentos, pessoas nota 1000.
A equipe do Guarani sai jogando lá pelo setor canhoto. Devolve a bola com o Fred Conte dentro da grande área. Aliás, bem que o Wagner frisou, né? Tem ali uma luz, como se estivesse tendo um show, e o refletor iluminando ali a área do goleirão Fred Conte. É estranho essa, né? Eu diria que o Fred Conte está iluminado, ou próximo ali de estar iluminado, né? Mas é estranho mesmo, viu, Wagner? Você... Literalmente iluminado, né? Exatamente. E agora, hein? Agora o Guilherme Pira tentou sair jogando, meio estranho ele, o Isaac, sobrou uma cotovelada na realidade do Matheus Sarará. Recebeu ali, levou a pior o queixo do Matheus Sarará, o árbitro só observou a distância, marcou falta para o Guarani, já cobrada. Lucas Justo devolve a bola com o Matheus Sarará, chega a marcação do Guilherme Pira, rouba a bola, sai jogando a equipe do Brusque ali no setor defensivo, bola com o Jean Paul, a marcação do Isaac em cima dele, ele tira a bola na frente, vem descendo a equipe do Brusque, tentava sair jogando com o Diego Matias, rola a bola com o Álvaro, recupera a posse de bola o Lucas Justen. Sai jogando o Guarani, Matheus Sarará faz o domínio, faz o giro, toca lá do lado do canhoto a bola com o Emerson, tá encostando o Caio Melo para receber, já recebeu o número 8 do Guarani, o Caio Melo, olha, faz o lançamento de pé na direita, tá buscando na frente o Denis Júnior, sobe de cabeça o Alex Suan, tentou chegar ali na bola, o João Vitor tira mais uma vez o jogador, o Alex Paulino, agora subiu esquisito na bola, o Rafael, de cabeça o Matheus Sarará toca com o João Vitor, de cabeça coloca com o Caio Melo, a bola assim no chão, mata no peito, coloca no chão, passou o Emerson, ele preferiu tocar a bola ali com o João Vitor, João Vitor faz a fita, chega no carrinho e nocauteou a bola sobrando com o Denis Júnior, tira para escanteio, Jean Paul. Mas na tirada do zagueiro, ele acertou o rosto do jogador da equipe do Brusque, que ficou quase que nocauteado, João Vitor. Anderson, repare como o Guarani melhora, né? Sua troca de passes, sua chegada até a área do Brusque. O Guarani vem numa evolução, vem numa crescente, vem buscando o gol, agora mais um escanteio para o Guarani. Pode ser que o gol do Guarani se amadureça logo logo. João Vitor faz o cruzamento para dentro da grande área, tira o goleirão Matheus Nogueira. Toca de cabeça, o Emerson tentou tocar a bola ali, o Lucas Rafael, a bola vai indo, vai saindo, saiu, é mais um escanteio para a equipe do Guarani. Terceiro escanteio do Guarani no jogo, sexto do jogo, terceiro do Guarani. Agora o João Vitor deixou a bola ali para quem fazer o cruzamento. Quem tá na bola ali, ô João Vitor? Quem chegou na bola? É o Matheus Sarará, o volantão. De pé na direita, faz cruzamento, bateu fechado, subiu de cabeça, o Lucas Rafael colocou a bola, desvia ainda do Alex Juan, saiu para fora, é mais um escanteio. Olha que faltou muito pouco pro Guarani empatar agora, hein, João Vitor? A bola fechada no segundo pau. O Lucas Rafael subiu, não achou a bola, quase que um gol contra sai, né? E mais um cruzamento feito, tira de soco, o goleirão da equipe do Brusque, Caio Melo, faz cruzamento dentro da grande área, a equipe do Guarani tenta chegar, Biel, de pé na direita, mas já estava marcado mais um impedimento do ataque bugrino, João Vitor. Anderson, o Guarani tá melhorando, tá crescendo o desempenho, eu acho que só precisa melhorar um pouco aqui o lado direito, né? Se você reparar nos ataques do Guarani, o Lucas Justin não tá com tanta segurança para sair jogando, né? Então essas bolas o Guarani precisa ter uma segurança maior. O Lucas Justin também precisa apoiar o ataque ali, o Rafael Bilu. O Guarani precisa melhorar e buscar esse empate antes do final do primeiro tempo. Wagner Ferreira tá aí, vai fazer ali a cobrança, né? O impedimento foi marcado, o goleirão agora sim de perna direita bate para frente. Wagner Ferreira daqui a pouquinho vai analisar, por enquanto, 1-0 para a equipe do Brusque, que tenta chegar mais uma vez para dentro da grande área, faz o cruzamento, o Guilherme Pira nos braços do Fred. Wagner Ferreira, 27 minutinhos, nesse momento cravados, 1-0, continua para o Brusque. Bem, é claro que o Guarani está chegando, né? Já criou 4 escanteios contra 3 do Brusque. Não é à toa que conseguiu escanteio, sinal que está jogando lá na frente. Agora, poderia ter um apoio um pouco mais dos laterais, né? Você não vê o Lucas Justen jogar, você não vê o Emerson jogar, a não ser jogando mal, né? Que permitiu o gol, o cabeceio do cara nas costas dele para fazer o gol do Brusque. Então falta um pouquinho de apoio pelas beiradas do campo. O Guarani vive de jogada pelo meio e esperando assim alguma falha, algum descuido da defesa do Brusque e para tentar fazer o gol de empate. Como agora, parece que tem mais um escanteio a favor do Guarani. É o cruzamento do Emerson. O Everton Alemão de peito colocou a bola para fora, é o quinto
Escanteio da equipe bugrina. Tá lá o Matheus Sarará, vai fazer a cobrança mais uma vez. Ele pede a distância do jogador, o Guilherme Pira, que tá bem colado ali também, o Alex Juan, também muito próximo ali, a cobrança estão muito próximos. Ele quer tocar a bola ali pro João Vitor, mas o Guilherme Pira tá achando ruim, ele tá muito próximo. E o Juan também, olha lá. Praticamente em cima da bola. Já bateu curtinho, sai jogando com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Jampô, alivia, a bola vai saindo, o Isaac só vai acompanhando, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Quem estava na bola é o Rafael. Já bate ali o lateral cobrado com o Rafael Bilu toca no círculo central, a bola com o jogador que é o Caio Melo, devolve a bola com o Rafael. Rafael tá ali, como se fosse um lateral adiantado, toca com o Lucas Justo e devolve a bola com o Rafael. A equipe do Guarani tenta chegar, a bola com o Matheus Sarará, joga na frente, faz a jogada, o Matheus Bilu tentou chegar, o Denis Júnior chega na bola, o jogador, o Jean Mangabeira, ele tira a bola, vai sobrando lá do lado direito com o Juan, que é, olha aí, onde que tá o lateral esquerdo da equipe do Brusque, ele estava lá como lateral direito nesse momento, mas o árbitro marcou falta do ataque bugrino em cima do Alex Juan, João Vitor Rubio. O jogo deu uma esfriada agora, né? O Guarani cansa, não está acostumado a jogar no gramado sintético. Repara como essa bola quica, né? Então a bola bastante. É difícil essa bola parar no chão quando esses chutões aí, a bola não para no chão por nada. Olha como ela quica, é difícil jogar um futebol nesse gramado sintético. A equipe do Brusque tenta chegar agora no campo de ataque. O Álvaro só faz a proteção. O Emerson, a bola saiu. Tem tiro de meta para o Guarani. A Rosana está contente com a equipe da Ponte Preta. O Gilson Rubio, o Wagner Pereira, está querendo o JP Galvão. E aí, seria uma boa? Olha, eu pouco vi desse JP Galvão, mas talvez seja melhor observado. Ele entrou na partida contra o Maringá, e não vi nada demais, não. Para mim, fica do mesmo tamanho que o Lucas Justo. Em todo caso, esperar aí um pouquinho mais de tempo para ver se o Guarani acertou na contratação desse lateral aí. Lateral para a equipe do Guarani, lá do canhoto. O Emerson bateu rapidinho, mas o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves mandou voltar. Agora ele está se dirigindo lá na grande área, porque o goleiro, o Matheus Nogueira, está caído com a perna esquerda esticada e a mão no pé direito. Então, pisaram no dedão dele. Acho que pisaram exatamente, viu, Wagner Ferreira? Pelo ali, o jeito que ele está fazendo ali, pisaram no dedão. Só pode ser isso. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 30 minutinhos. Estamos chegando a 31 desse primeiro tempo. Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, é Série C, Campeonato Brasileiro. O placar está desta maneira. Brusque 1, Guarani 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Agora sim, agora vai ser autorizada a cobrança de lateral. O Emerson bateu a cabeça do jogador ali, o Jean Mangabeira, que colocou a bola para fora. É mais um lateral, tá? O Emerson tem o Matheus Sarará encostando, ele prefere tocar lá no setor defensivo, a bola com o Rafael. Rafael já faz o domínio, vai jogando para a direita com o Lucas Justen, faz o domínio, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Bilu. Chega na marcação, o Jean Paul colocou para fora, não. O Guilherme Pira não deixou a bola sair, agora sim saiu. Lateral para o Guarani, o Lucas Justen pega, espera a movimentação da equipe bugrina, olha para cá, olha para lá, ninguém se movimenta, ele toca lá na frente, com o Denis Júnior, dá um toquinho de cabeça para o Rafael Bilu, mais um toque de cabeça, chega o pivô, alivia, mas alivia nos pés do Rafael Bilu. Toca a bola com o Caio Melo, vai virando lá na canhotinha, bola com o jogador que é o João Vitor. Ele acelerou, chega na linha de fundo, faz o cruzamento na cabeça do pivô. Tirou, a bola cai nos pés do Caio Melo, de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, tocou de cabeça! O Isaac, mas o goleirão, o Matheus Nogueira estava ligado na jogada. Segura firme o arqueiro do Brusque, João Vitor. Mais uma vez o Isaac aparecendo ali no ataque, né? Ajudando a equipe do Guarani. O problema é que o Guarani não está sendo efetivo, né? Na hora que chega lá na frente, ou não acerta o alvo, ou a efetividade, quando acerta o alvo, a bola não vai com força suficiente, ou simplesmente recua a bola para o goleiro do Brusque. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, tira ali o Everton Alemão, alivia de calcanhar, que bola bonita. O Alex Juan, ele sai jogando com o jogador que é o Diego Martins, faz o lançamento, tá buscando o Álvaro lá na frente, chega a zaga do Guarani, tira Rafael.
dá um chutão na frente, Everton Alemão antecipou, sai jogando, mas o árbitro já estava marcando impedimento do ataque do Grino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Igual Alimentos, uma empresa... Clube Concórdia, são 3 piscinas do clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Rafael Bilu agora tenta passar aí a jogada por cima do jogador que é o Alex Juan. Toca, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lado direito vem o Lucas Jussen, já campo de ataque. Ele toca na frente, tá buscando o Denis Júnior, faz o papel de pivô, tá passando o Matheus Sarará, chegou. Na marcação, o Jean Paul colocou a bola para fora. Em lateral para a equipe do Guarani, cada vez mais próximo à linha de fundo. O Lucas Justen pede para aproximação. Ele está pedindo para o Denis Júnior, né? Para chegar um pouquinho mais, para a bola chegar até lá. Agora ele preferiu fazer o arremesso, vai fazer o latereio, né? Faz o lançamento lá dentro da grande área. O Everton Alemão tira. A bola vai chegando, o Matheus Sarará toca de cabeça para ninguém. A bola vai saindo em tiro de meta para o goleirão do Brusque. Estamos chegando aí a 34 minutos, Wagner Ferreira. Tem um detalhe, hein? Possibilidades de empatar ainda nesse primeiro tempo, Wagner? Tá difícil, hein? O Guarani tá tentando equilibrar a posse de bola, mas a finalização ali tá muito mal, né? O Guarani não acerta o alvo de jeito nenhum. O goleiro só fez 2 defesas ali, mas praticamente bola tranquila, apenas recolheu, sem tenha sido um tiro forte contra a sua meta, né? Eu tava olhando aqui o banco de reservas, né? O Guarani tem 9 no banco, o Brusque tem 12. Então, e se o Guarani precisar mexer, o técnico vai olhar para trás, não vai ver muita opção não, hein? Coisa tá complicada. Olha o Brusque. E lá vem descendo o Brusque, o Alex Juan tentou fazer o cruzamento, olha quem tá na jogada, o Matheus Sarará bate em cima do Alex Juan, sai tiro de meta. Para o goleirão, Fred Conte, o iluminado, vamos dizer assim, nessa partida, pelo menos nesse primeiro tempo. O iluminado Fred Conte, essa lâmpada, né, essa luz, sei lá o que é que tá ali, esse refletor em cima da grande área, onde está o Fred Conte. Sai jogando o Lucas Rafael, toca do ladinho com o Rafael, a equipe do Guarani vai tocando bola no setor defensivo, devolve ali em cima da meia-lua pro Lucas Rafael. Aliás, Lucas Rafael que foi bem criticado na partida contra o Maringá, hein? O técnico Maurício Souza manteve ele na partida, tá aí. E a equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito com o Lucas Justen, faz o cruzamento para dentro da grande área, Jean Paul tira, sobe a bola com o Rafael Bilu, toca com o Denis Júnior faz o domínio, toca ali a bola com o Isaac, devolveu para Rafael Bilu, explode em cima da zaga do Brusque, sobra com o Lucas Rafael, o Guarani tenta chegar mais uma vez com o Emerson, toca do ladinho com o Caio Melo, tocou errado, e o Caio Melo deu uma entrada muito forte em cima do jogador do Brusque, e vai levar cartão. Uma entrada fortíssima, né? Acho que se houvesse VAR, poderia olhar e ver se essa entrada não é uma entrada para cartão vermelho. Ele pegou o pé travado no chão do jogador do Brusque, não consegui ver quem é o jogador do Brusque ali ainda, mas uma entrada fortíssima, judiou do tornozelo dele, do jogador do Brusque. E amarelou, né? Confirma o amarelo pro Caio Melo, correto? Correto, corretíssimo. Amarelo pro jogador Caio Melo do Guarani. Tá aí, ele deu uma entrada realmente no carrinho em cima do Biel. E vou dizer, viu, Wagner Ferreira, o João Vitor aqui ele frisou, sei não se tivesse o VAR, hein? Os jogadores do Brusque cercaram o árbitro, né, pedindo uma outra cor de cartão, ou pelo menos um amarelo. Tirou, mas como o jogador está caído, não pode mostrar o cartão amarelo. Então esperou que o jogador se levantasse para aplicar o amarelo. Realmente, se tivesse lá um Vinícius Forlan, um comandante de VAR, evidentemente ele chamaria o árbitro, dá uma olhada aí que isso é jogada para cartão vermelho. Felizmente não tem o VAR, ficamos na decisão de campo, decisão do árbitro, apenas o amarelo para o Caio Melo. Estava dizendo do banco de reserva do Guarani, olha só, ele tem o Andrei, o goleiro, né, reserva, tem o Léo Couto, o zagueiro, tem o JP Galvão, que é lateral, tem o Caio Cristiano, também é lateral, tem o Natan, volante, Anderson Leite, meio campista, Cristiano, Samuel e Pablo Baianinho. Então, se precisar melhorar tecnicamente o jogo, não vejo muitas opções não para o técnico Maurício Souza. Ele pode, no caso de uma emergência por contusão, lançar a mão do banco. Agora, para melhorar taticamente o time, não vejo muita opção, não. E o Guarani vem descendo aqui com o Rafael Bilu. Opa! O Alex Juan deu uma chegada ali, um jogo de corpo, fora da grande... Aliás, teve um lance assim ontem, o João Vitor Rubio, no Grenal, dentro da grande área, que o VAR chamou, o árbitro da partida, ele não deu o pênalti, mas foi uma entrada assim, um jogo de corpo mais ou menos nessa proporção que acabou o Anderson Ribeiro Gonçalves anotando falta para o Guarani.
É esquisito, né? Se é dentro da grande área, os caras já têm outra interpretação, mas fora, com certeza, seria falta. Mais uma falta daqui a pouquinho, o João complementa aqui, porque vai fazer a cobrança a equipe do Guarani para dentro da grande área. Tá o Matheus Sarará, tá o Rafael Bilu ali também. Grande macete, ou macete. Parabéns, Grigo e turma, pela narração. Que legal, hein? Valeu demais. O Elson tá aqui também, falando boa noite, Anderson e equipe. Ótima transmissão, principalmente pelo resultado. O Ponte Pretano, o Elson faz o cruzamento dele, Júnior, cabeceou, a bola foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Agora falando dos reservas do Brusque, vejam só, ele tem 12 jogadores e entre eles, Paulinho Mocelin, conhece Paulinho Mocelin, né? Jogou no Novo Horizontino, tem 31 anos, e o Robinho, camisa 10, está no banco, jogou no Santos, jogou no Grêmio. Então, só para falar, 2 jogadores aí que podem ser utilizados aí pelo português, o Felipe Gouveia, nessa partida aí contra o Guarani. Aí, a equipe do Brusque tenta sair jogando com o Everton Alemão de pé na direita, faz o lançamento lá pro lado canhoto, chega o Emerson de cabeça, a bola sobra com o Diego Martins, sobra com o Matheus Sarará. Tentou sair jogando, opa! Falta. Ih, segurou o Alex Paulino, segura ali o Matheus Sarará, mas sai jogando a equipe do Guarani. Bola com o Isaac, toca com o Denis Júnior, chega o Everton Alemão na marcação, tá marcando em cima, tenta sair agora o Brusque jogando, bola com o Alex Paulino, com o Biel, sai jogando lá do lado direito, bola com o Matheus Pivô, lateral, vai descer, não tem espaço, agora chega a marcação do Caio Melo, ele toca na frente, vai chegando na linha de fundo, foi esperto, hein, a bola ia sair em tiro de meta, ele deu um totozinho do lado da bandeira de escanteio, lateral pro Guarani, agora o Brusque marca na pressão, né, João Vitor? A bola corre muito nesse gramado, né? Então você vê que o jogador tem que se esforçar muito mais. Foi inteligente, deu um toque ali para lateral para conseguir segurar a bola no campo de ataque do Brusque. Mas já recupera a posse de bola, não. O árbitro marcou falta em cima do João Vitor. Falta para a equipe do Guarani, lá do canhoto, campo defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Aures Machado 272, telefone 3231-3299. E sai jogando a equipe do Brusque aqui pelo lado direito, bola com o Biel, ultrapassa nem que vídeo gramado, toca mais na frente com o Pira, o Guilherme Pira vem chegando na marcação do Lucas Juste, ele achou, chegou ali, o Lucas Rafael passou reto da bola, vem chegando o Álvaro, tira o Emerson, sai jogando o Guarani pelo lado canhoto, bola com o João Vitor, o Emerson vai passando, o João Vitor puxa para o meio, ultrapassa nem que vídeo gramado, agora sim, decidiu tocar para o Emerson lá na canhota, vem a marcação do Matheus Pivô, pega esse passinho. Aí fica complicado. Aí fica complicado demais. Um passe absolutamente para ninguém. Não sei se ele viu algum vulto passando, João Vitor, mas não tinha ninguém ali. O Emerson não tá ajudando a gente a ajudar ele hoje, hein? Falhou no gol do Brusque e tá lastimável o futebol do Emerson hoje. E o Guarani tenta chegar com o Caio Melo. Chega, Matheus Pivô, tira. E agora o Brusque no contra-ataque, toca para ninguém também. Ali nos pés do Fred Conte, goleirão do Guarani, que sai jogando curtinho com o Rafael. Rafael vai virando lá do lado canhoto, bola com o Lucas Rafael. Tem o Caio Melo encostando para receber, já recebeu o Caio Melo. Ele para, ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado. O Álvaro tá na marcação à distância, ele toca mais à frente com o João Vitor, do lado com o Emerson. Emerson! A bola escapou dele. Ô, Wagner Ferreira, tem lateral esquerdo aí no banco de reservas? Quem que é o cara que o Maurício Souza... Porque o Emerson tá realmente muito abaixo do que o Guarani precisa. Esse Caio Christian é lateral. Aliás, o Guarani tem 4 laterais, né? O Lucas Justen e o JP Galvão para a direita, o Emerson e o Caio Christian pela esquerda. E é justamente esse Caio Christian que está aí no banco para uma eventual substituição no lugar do Emerson. A bola chega no Isaac, chega, Jean Paul, coloca a bola para fora, lateral para o Guarani. Campo de ataque, lado direito. O Isaac faz a cobrança para o Rafael Bilu, tem ali na marcação o Biel, tenta sair jogando. Ele toca a bola com o Guilherme Pira, faz o domínio. Chega na marcação o Lucas Justen, chega também o Rafael Bilu. Leva melhor o Lucas Justen no carrinho, nos pés do Jean Paul. E agora sai no contra-ataque. O Alex Paulino, ele toca na frente, a bola, a equipe do Brusque, se levar melhor agora, levou, vai bater pro gol, a bola bate em cima do jogador, o Matheus Sarará, fica com o goleirão Fred Conte.
Sai jogando aqui pelo Guarani, Lucas Justen, bateu o Sarará, tem o Caio Melo para receber, ele prefere segurar, vai levando lá para o lado canhoto a bola, 2 bolas no gramado nesse momento. O árbitro não parou não, mandou continuar, o jogador do Brusque deu um chutão lá para o banco de reservas, a equipe do Guarani vem descendo. Matheus Sarará toca na frente com o João Vitor, chega a marcação do pivô, leva melhor o Matheus Pivô. Recua com o Everton Alemão, devolve a bola com o pivô, vem a marcação do João Vitor em cima dele, ele faz a finta, tá abusado, hein, pivô. Recua com o Matheus Nogueira, deu um chutão de perna direita, tá buscando ali o setor ofensivo, bola com o Diogo Matias, chega o Álvaro, caiu o jogador do Guarani, sentiu o Lucas Rafael, reclamou, tá pedindo cartão, tá bravo demais o zagueirão do Guarani com o árbitro, tá pedindo cartão, João Vitor. Fez a famosa cama de gato ali, né? Na hora que subiu, o jogador do Brusque ficou, ele subiu com uma vontade, mas aí caiu de costas, bateu ali a lombar no chão, dói muito, hein? Foi o encontro de gigantes, né? Do Álvaro, o centroavante ali da equipe do Brusque, com o Lucas Rafael, gigantes de tamanho. Agora falta para a equipe do Guarani. Jogo truncado nesse momento, Wagner Ferreira. Muito choque, né? Muita jogada de corpo a corpo, e você disse bem agora, né? O Álvaro é um jogador conhecido, jogou no Ituano, no Operário Ferroviário, e tem um bom porte. Mas não veio falta dele não, hein? Não achei que... Talvez até a falta acontecesse, mas não para cartão, como reclamou o jogador do Guarani. Sai jogando o Brusque pelo lado canhoto, bola com o Alex Suan, toca no meio com o jogador que é o Alex Paulino, ele faz a finta, na realidade quem tá ali é o Mangabeira, o Jean Mangabeira, recua com o Jean Paul, de perna canhota, dá um chutão na frente, a equipe do Brusque tenta sair jogando, o Guarani faz a pressão ali com o Rafael, ele toca com o Matheus Sarará, sofreu a falta do Alex Paulino, ali no círculo central, no Matheus Sarará, o árbitro em cima da jogada bateu, vai levantar o acréscimo, o João Vitor tá ligadinho, já vai avisar a gente quanto de acréscimo, porque já estamos chegando a 45 minutos desse primeiro tempo, tá na frente o Brusque, aos 7 minutos, o Biel colocou a bola pro fundo do gol do Fred Conte, Matheus Sarará recua com o Lucas Rafael pisa na bola, devolve com o Matheus Sarará, vai tocando a bola no Guarani com o Caio Melo agora, joga no círculo central, a bola com o Rafael, faz o domínio, vem descendo pela meia direita, a equipe do Guarani, toca com o Caio Melo, tentou fazer enfiada de bola pro Isaac, tocou mal demais. Sai no contra-ataque a equipe do Brusque, bola com o jogador que é o Diego Matias, ele faz a finta, tá passando o Guilherme Pira, tocou mal. Nos pés do Lucas Justen, quanto? Mais 3, Anderson. Mais 3, vamos até 48 minutinhos. O Lucas Justen agora sofre a falta do jogador da equipe do Brusque. Aliás, como o Wagner Ferreira frisou bem, esse lado, né, da onde está a câmera de televisão, parece realmente que é uma grama, né, que está muito batida, muito judiada, mas é grama sintética, então vai entender. Vem descendo o Guarani com o Lucas Rafael, tem do lado o Matheus Sarará, já recebeu, vem descendo o Guarani, ele faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior, sobe o Everton Alemão, complementa o Jean Paul, mas a bola cai ali na cabeça do jogador que é o Rafael Bilu, recupera a posse de bola, o Brusque com o Biel, a marcação do Isaac leva melhor, toca com o Denis Júnior, vai bater fora da área, bateu, segura firme, Matheus Nogueira. Bateu de fora da área o Denis Júnior, segurou firme, mas pelo menos direção tá tendo agora os chutes do Guarani, ô João Vitor. O Guarani diminuiu muito o seu futebol, não tá chegando com a mesma proporção que vinha chegando ali nos 25 até os 35 minutos de jogo, não tá conseguindo construir jogadas, pode perceber que é só chutão, né? Então ali de trás da zaga, os volantes dão sempre um chutão para buscar os atacantes do Guarani, buscar o Isaac, buscar o Rafael Bilu. E o Guarani não tem efetividade alguma, não tem chutes, arremates ao gol com certa importância, né, que criam jogadas importantes para o Guarani, e vai ficar nisso. Muito provavelmente vão finalizar esse primeiro tempo aí 1-0 para o Brusque, e se o Guarani não mudar, não conseguir criar e construir jogadas, o Guarani não vai conseguir um empate nesse jogo. 47 minutinhos, mais um a ser jogado, segunda. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, o Guarani vem descendo pelo lado direito, toca a bola, Matheus Sarará vai virando lá para a canhotinha. O Emerson tem espaço para fazer o cruzamento, ele prefere segurar, toca ali no meio com o Caio Melo, que totalzinho para o Emerson, chega a marcação, o Everton Alemão só faz a cobertura. E agora o Matheus pivô e o Emerson se enroscaram, caiu. Mas tá tudo bem, já cumprimentaram, tá tudo legal. O Gilson Rubio está dizendo, misericórdia, como tá jogando mal a equipe do Guarani. Fabiano está dizendo, entre aspas, montamos um time para subir.
Assinado diretoria piadista do Guarani. Tá aí, tá bravo, hein? Tá bravo o Fabiano. O Gilson tá dizendo para colocar o chinesinho, né, o Takahashi, mas ele nem foi. Não foi nem relacionado, ele não tá aí no banco de suplentes, né? E a equipe do Brusque vem descendo no campo de ataque ali, chega a marcação, tira de cabeça o Emerson, complementa o Caio Melo, mas a bola sobra aí com o Biel. Biel toca ali no cantinho com o jogador que é o Alex Paulino, vira com o Alex Juan, faz o cruzamento para dentro da grande área e sim! Faz o domínio, Guilherme Pira ia complicar demais. Quando ergue o braço, ponto centro gramado, põe final de primeiro tempo, árbitro. 1 para a equipe do Brusque. Biel, camisa número 7, aos 7 minutos desse primeiro tempo. Fez o único gol da partida por enquanto. 0 para a equipe do Guarani. Algum detalhe nesse finalzinho de primeiro tempo? As equipes saindo do gramado, algum detalhe a colocar aí, João Vitor Rubio? Eu acredito que o Guarani teve um rendimento razoável, né? Eu acho que ali, depois que tomou o gol, o Guarani conseguiu começar a se encontrar um pouco mais. Não estou falando que o Guarani jogou bem, Anderson. O Guarani não jogou bem. O Guarani não jogou bem, não vem jogando bem, já tem alguns jogos. Porém, o Guarani conseguiu construir algumas jogadas, porém, acho que o meu ponto de vista quanto ao gramado, é um gramado muito para se construir um certo futebol, né? O Guarani que está acostumado a jogar numa grama lá no Brinco, jogar num gramado sintético, o kick da bola é diferente, a forma que a bola corre é diferente. Só que o Guarani não tem meia também, então essa bola transferida do campo de defesa para o campo de ataque com chutões, né? O Wagner vai poder falar muito melhor disso, mas o Guarani não consegue construir jogadas, então por isso que o Guarani vem perdendo, não conseguiu buscar um empate, e o Brusque só fez o que fez, o gol. Wagner Ferreira, aquela pincelada antes da gente entrar no intervalo da Grigo, aí sim, ele vem com todo o resumo que foi esse primeiro tempo de 1-0 para a equipe do Brusque. E aí? Eu tenho impressão. Fala, Anderson. Wagner. Mas não foi mal o primeiro tempo, não. O Guarani igualou a posse de bola com o time do Brusque, mesmo sem efetividade, como disse o João Vitor Rubio. Mas acho que teve até mais posse de bola que o time da casa, o Guarani. Mas foi muito mais efetivo o Brusque, né? Inclusive, se não sai aquele gol na falha do Emerson, o gol de cabeça do Biel, eu acho que teremos aí um empate de 0-0 nesse primeiro tempo. Mas, como houve a falha, o Brusque aproveitou, não tem nada com isso, fez a sua parte, 1-0. O Guarani tentou, tem algumas chances aí, agora, várias chances, diga-se de passagem, né? Tem pelo menos aí umas 6, 7 finalizações contra o gol, mas para fora, fraca, sem não sem exigir nada do goleiro do Brusque. Enfim, o Guarani é um time fraco. O jogo não tá ruim, não. Tem chance até de empatar o jogo. Mas vamos ver, talvez uma mudança aí nesse meio campo. Eu acho que o Caio Melo e o Isaac estão confundindo posições. Então eu acho que o Isaac poderia bem dar lugar aí talvez aí para um Samuel ou para um Pablo Baianinho para o segundo tempo, para o Guarani ganhar mais chances nessa etapa complementar. Por enquanto, 1-0 Brusque, um jogo que não foi de todo mal, mas está merecendo a vitória o time da casa. Tá aí, esse Wagner Ferreira que volta daqui a pouquinho no intervalo da Grigo, aí sim com toda a análise, é uma análise mais completa desse primeiro tempo. Por enquanto, Brusque 1, Guarani 0. Com esse resultado, nesse momento, o Brusque ele vai chegando aí na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, com 4 pontos ganhos. E o Guarani vai permanecendo ali na 19ª colocação. Lógico, temos mais 45 minutos, mais os acréscimos do segundo tempo, e tudo pode mudar. E é isso que o torcedor bugrino vai esperar. Uma mudança de atitude, uma mudança, logicamente, de placar. Quem sabe o Guarani vem com outra postura, né? O técnico Maurício Souza, carioca, né? Vem aí e vê direito aquele lado esquerdo do Guarani ali, porque tá complicado o Emerson ali, hein? Mas tá aí. A gente vai fazer aquele intervalinho da Grigo, a gente já volta com todas as informações, todos os detalhes com o Wagner Ferreira. É rapidinho, hein? Fica aí que a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19-3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19-3231-3299 e pelo WhatsApp 19-99770-7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcio seguro. Consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcio seguro. Através do WhatsApp 19-9794-8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcio seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. Melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino, 925. E na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hick, Marilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino, 925, e da Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas e é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. À disposição de seu associado. Vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19-99-698-4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Você sabia que o Radiosnet
melhor e mais rápido aplicativo para seguir rádios em seu celular. Baixe agora em Radiosnet. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte, a amizade e o jogo. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo em Brusque, Santa Catarina, e o Brusque vai vencendo o Guarani por 1-0, num jogo que o Guarani começou muito mal, logo aos 7 minutos já estava perdendo com um gol de cabeça, uma bola cruzada da esquerda para a direita, nas costas do Emerson, que subiu uma gilete do chão, e o Biel, que é baixinho, acabou tocando de cabeça para o gol e fez o gol do Brusque. O Guarani foi apresentando assim, alguns problemas na saída de bola, não conseguia sair jogando. Aí até eu achava interessante quebrar a bola. Quando não tem condição de sair jogando, dá para o goleiro bater lá para frente, lá que os meias e os atacantes que se virem com os backs adversários. No entanto, sem muita qualidade, o Guarani ficou tocando bola ali atrás, o Brusque pressionou uma pressão alta e não deixou o Guarani sair jogando. Então ficou difícil, não teve meio campo, os laterais não desciam, então não teve organização de jogadas do time do Guarani. A verdade é que o Guarani foi aos poucos equilibrando a posse de bola. Sem efetividade, essa palavra foi repetida aqui várias vezes pelo João Vitor Rubio no primeiro tempo. O Guarani tinha a posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Então terminava nos pés aí do Isaac, chute para fora, nos pés do Denis Júnior para fora, do Bilu para fora, do Caio Melo, do João Vitor, esse sim, foi um chute com direção ao gol que o goleiro fez a defesa. Tem muita dificuldade também. Então eu não vejo muita dificuldade do Guarani chegar ao gol de empate, não. Aliás, o Guarani só não é último colocado, só não é lanterna pelo saldo de gols, hein? O Floresta tem -3, o Guarani tem -1. Então, vejam só que situação do Guarani. Tem que fazer o resultado hoje. Senão a casa começa a cair, principalmente pelo lado do técnico Maurício Souza. Ele não tem muito material humano, diga-se de passagem, mas ele tem que prestar atenção nas escolhas que ele faz. Hoje, por exemplo, Caio Melo e Isaac estão se confundindo ali. Quem é o armador, quem é que joga mais à frente? Ficou bem claro que o Caio Melo vem um pouquinho mais de trás, tem uma certa qualidade na organização de jogada. E o Isaac ficou perdido. Não sabia se ele era o amador ou se era mais um atacante. Ele só teve uma chance, aliás, duas chances, uma de cabeça, sem perigo nenhum, e aquele chute que ele deu, que a bola passou na frente do gol, quase que sai na lateral do outro lado. Então o Isaac também, sem ritmo de jogo, não joga faz tempo, e eu acho que merecia ser substituído. Eu voltaria para o segundo tempo com o Pablo Baianinho no lugar dele. Faria essa alteração. Não sei se é isso que o Maurício Souza vai fazer, mas precisa exigir mais dos seus laterais. O Emerson está mal no jogo. Eu não sei se Caio Christian, eu não vi jogar ainda, então não posso recomendar a alteração. Mas o Emerson, com um melhor posicionamento, tem que mostrar porque é o dono da posição titular que vem jogando várias partidas. Sem ser, o supra-sumo da lateral, mas é o que tem no momento, a menos que o Caio Christian seja aí um jogador para mostrar serviço. Então ficou uma falha ali por aquele lado, o Emerson não acrescenta nada, a dupla de zaga está bem ou mal conseguindo neutralizar o time do Brusque, o Lucas Justen melhorou a partir da metade do primeiro tempo, desceu um pouquinho mais, o Guarani atacou mais aqui pela direita, então até melhorou o Lucas Justen no primeiro tempo. Agora, o Sarará aparece bem também como jogador de meio campo, um pouquinho mais avançado, o Caio Melo, esse sim, é o organizador, e o Isaac, que fica naquela indefinição. Como eu já disse no começo do comentário, talvez possa até ser substituído no intervalo. João Vitor, fraco. O Denis Júnior, fraco. E o Bilu, fraco. As bolas que eles tiveram chance de arrematar gol, até chutaram, mas sem direção ao gol. Então não há muita efetividade. Vejam o que fez ontem o Ituano, né? O Ituano jogando fora de casa e venceu por 1-0. Gol de quem? Gol do Vinícius Popó. Aliás, um voleio sensacional. Acho que o gol mais bonito até agora da Série C. E o Guarani não conseguiu trazer esse jogador. Fica aí com o Denis Júnior, ciscando para lá para cá, só tem o corpo, só tem preparo físico. O Biru também não se define, João Vitor também. Então vamos ver. O que é que o Maurício Souza
vai fazer para o segundo tempo? Você vai alterar nominalmente ou apenas vai ajustar esse time do Guarani para tentar um empate nesse jogo, que não está difícil, não. O Brusque só fez o gol e não exigiu muito, não, do goleiro Matheus, do goleiro Fred Conte do Guarani. Os times estão voltando, não sei se vamos ter alteração ou não. Me parece que não, né? O Isaac está lá com a braçadeira de capitão, tem um santo forte, o Isaac vai continuar no jogo. É mais ou menos por aí. Ou vamos ter alguma alteração, hein, o Rubio? Alteração no Brusque, né? Sai 27, Diego Matias, entra 16, Roberto. Brusque mudando aí para o segundo tempo para ver se o time reage um pouco, porque finalizou o segundo tempo muito abaixo do Guarani. Esse Roberto é um Roberto Rosa. Ele jogou no Internacional de Porto Alegre, jogou na Inter de Limeira, e consta para mim que ele é lateral esquerdo, hein? Não sei se o treinador vai reforçar esse setor aí da sua defesa, mas ele tira um atacante, né? O Diego Matias, que está lá no Brusque desde 2021, e coloca esse Roberto, é um Roberto Rosa. Vamos ver qual é o posicionamento dele para o segundo tempo. E o Guarani não mexe, hein? Por incrível que pareça, o Maurício deve ter gostado do jogo. Vamos pro segundo tempo, Anderson. É isso daí, Wagner Ferreira, João Vitor Rubio já anunciou aí a mudança da equipe do Brusque. Tudo pronto, Guarani. Dá o reinício nesse segundo tempo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Primeiro tempo, 1 para o Brusque, 0 para o Guarani. O Guarani vai em busca do empate, quem sabe da virada. A equipe do Brusque vai tentar segurar e você vai curtir conosco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Grigo, João Vitor Rubio, Wagner Ferreira. E você, lógico, participando conosco na nossa jornada esportiva da Grigo. O Guarani vai tocando bola no setor defensivo com o Lucas Rafael, joga com o João Vitor pelo lado canhoto. A equipe do Guarani vem descendo, faz a jogada pelo meio, faz a fita mais uma vez em cima agora do jogador que é o Mangabeira. Ele toca lá agora com o Emerson pelo lado canhoto, tá passando o Caio Melo, chega na linha de fundo, recua um pouquinho mais com o Emerson. Ele faz a fita, sofre a falta do Biel, não, ficou de pé, fez o cruzamento, tira a zaga do Brusque. Aos trancos e barrancos, literalmente, o Emerson chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, já bate o lateral, Caio Melo toca a bola com o Matheus Sarará, devolve a bola com o Caio Melo, pelo lado canhoto, campo de ataque. O Guarani vai trabalhando a bola, Matheus Sarará vai jogando ali no círculo central com o Rafael, mais do ladinho com o Lucas Rafael, chega na pressão ali, o Álvaro, ele recua. Lá atrás com o goleirão Fred Conte. Nada de mudança, como você disse, aquelas mudanças que você queria não aconteceu, Wagner Ferreira. Sinal que o Maurício Souza apenas na conversa vai tentar um posicionamento melhor do time e exigir mais empenho, né? Para que o Guarani consiga empatar o jogo e quem sabe virar. O jogo, como eu disse, né? O jogo não está difícil. O Brusque não oferece muita resistência, não. Algumas falhas no setor defensivo, pouco cria no setor de ataque também. Então, Maurício que deve ter corrigido algumas deficiências do Guarani para essa segunda etapa. E vem a equipe do Brusque trabalhando pelo lado direito, faz o domínio, o Matheus Pivô, chega na marcação, o João Vitor encostou já para receber o Paulino. Ele leva a bola, tem facilidade ao Jean Mangabeira. Tentou fazer a passagem em cima do Emerson, leva melhor o Emerson, conserta tudo, segurou a bola ali, não deixou sair, sai jogando. A bola agora com o Caio Melo, esperou o jogador do Brusque chegar, ele deu um chute horrível para frente, mas deu certo. O Denis Júnior fez o domínio, toca no ladinho, a equipe do Guarani vem descendo com o Isaac, toca ali do lado com o Rafael Bilu, invadiu a grande área, puxou pro meio, vai bater pro gol, bateu, muito mal. Pegou mal na bola o Rafael Bilu, saiu em tiro de meta pro arqueiro Matheus Nogueira, João Vitor. Como dizia antigamente, né, Anderson? Foi um pé na forma, né? Porque, cara, que chute ridículo, meu Jesus amado. E a galerinha participando conosco, quem chegou aqui com a gente, Carlos Lemão Zanqueta, grande Lemão, que tá aí meio dodói esses dias aí, né? Daí, ele vem com as suas frases, né? Jogo mais fraco que peixe elétrico descarregado. Tá dizendo o Lemão. Professor Pardal tá mais perdido que carro elétrico no posto de gasolina. Mais uma, o Lemão. E o Geraldo tá falando que esses jogos da Série C são
terríveis, segundo o Geraldo Pouso. O Guarani vem descendo no campo de ataque, bola com o Denis Júnior, chega o Jean Paul na marcação, ele tira, quem tá ali na realidade é o Roberto. Roberto tira, bate a bola na frente, tenta sair jogando a equipe do Brusque, explode em cima do jogador bugrino, o Matheus Sarará, a bola saiu, lateral para a equipe, é o Rafael Bilu, né, que estava ali. Rafael Bilu que interceptou a saída de bola da equipe do Brusque, que bate o lateral lá para frente, sobe de cabeça, o Rafael sobe ainda, a equipe do Brusque tenta sair jogando, caiu, sofreu a falta, é falta. Falta para a equipe do Brusque. O Jean Mangabeira sofreu a falta no setor defensivo lá do canhoto. Falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Participe conosco, deixe o seu like aí. É legal demais você deixar. Você sabe que você dá uma força incrível para o nosso canal. E lógico, né? Compartilha aí a nossa jornada esportiva da Grigo. Bom demais ter você junto conosco nas nossas jornadas esportivas da Grigo. A equipe do Guarani recupera a posse de bola com Caio Melo, recua com o jogador que é o Rafael. Ele vai virando aqui para o lado canhoto com o Emerson. O Emerson faz o domínio, já encostou o Caio Melo, recebeu. Estamos chegando a 4 minutos e meio. Segundo tempo de jogo continua 1 para o Brusque, 0 para o Guarani. O Caio Melo sai jogando lá pelo lado direito com o Rafael. Ele já achou o Lucas Justo, ele passa ali de gramado, segura, pisa na bola, recua mais uma vez com o Rafael. Toca do ladinho com o Lucas Rafael. Guarani vai tocando. Bola ali no setor defensivo. A equipe do Brusque marca da linha que divide o gramado para trás. Bola com o Caio Melo pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, segurou, joga com o Lucas Rafael, tem do lado para receber o Matheus Sarará, ele prefere tocar na frente, deixou a bola passar, o João Vitor, o Denis Júnior não estava ligado, aí recupera a posse de bola a equipe do Brusque, toca a bola com o Guilherme Pira, a bola com o Álvaro, vai virando lá na canhotinha pro jogador que é o Roberto devolve a bola com o Álvaro, opa, pisou na bola, conserta, o Álvaro ameaçou fazer o toque, segurou, o jogador do Guarani ficou ali nas saudades, hein? E a equipe do Brusque vai tocando, vai tentando sair jogando ali no setor defensivo, sofreu falta o Guilherme Pira na linha aqui no meio do gramado. Ele fica bravo com o Lucas Justo, hein, João Vitor Rubio? Foi tentar sair jogando, não deu certo, né? O Lucas Justo entrou na frente, mas já saiu jogando o Brusque. Bola com o Roberto, de perna canhota, faz o lançamento na frente, subiu de cabeça o Rafael, toca com o Caio Melo de cabeça também, ele já achou o Emerson na linha que divide o gramado, ele puxa ali pro círculo central, faz a finta em cima do Biel, sofre mais uma vez, não perdeu a bola, agora com o Jean Mangabeira, o Emerson segurou, o árbitro mandou continuar, vem descendo a equipe do Brusque, bola com o Jean Mangabeira, toca na frente pro Guilherme Pira, chegou na bola o Lucas Justen, mas a bola sobra com o jogador que é o Alex Paulino, toca a bola a equipe do Brusque pelo lado canhoto, bola com o Alex Paulino, ele tocou a bola pro Álvaro, chega Caio Melo, recua com o Fred Conte, Jesus do céu, gosta de um perigo, o Fred bate para frente, fora do Jean Paul, a bola sobra ainda com o João Vitor, toca ali pro jogador do Guarani, que era o Isaac, caiu, sofreu a falta para a equipe do Guarani, setor defensivo do ladinho ali do círculo central, sai jogando, tem pressa a equipe do Guarani, lá do canhoto, bola com o Emerson, faz o domínio, segura, pisa na bola, espera a chegada do Caio Melo, já recebeu o Caio Melo, joga na frente, bola com o João Vitor, a equipe do Guarani tá passando para receber o Caio Melo, ele preferiu tocar Everton Alemão, a bola volta com o Caio Melo de cabeça, ele tá procurando o João Vitor, vem a marcação do Biel, levou melhor, hein? João Vitor perdeu muito fácil essa bola, a equipe do Brusque tenta sair jogando, mas o Guarani já recupera. Bola com o Rafael, tem do lado o Lucas Rafael, eles preferem a chegada do Caio Melo, se movimentando bastante no número 8 do Guarani. Toca com o Rafael, devolve aqui do lado do canhoto com o Lucas Rafael, já passou ali aquele vídeo gramado, toca com o Caio Melo mais uma vez, a marcação em cima dele é do Biel, ele devolve com o Lucas Rafael como se fosse um lateral, vem descendo com o João Vitor, mais atrás do Caio Melo, a equipe do Brusque se fecha, do campo intermediário para trás está tudo fechadinho, bola com o João Vitor, bola com o Isaac, tira, aí vai com o Alemão, a bola sobra com o Rafael Bilu, Matheus Sarará, toca na frente com o Isaac, a bola passa, tava ligado o Everton Alemão, mais uma vez de cabeça, tira o Everton Alemão, a equipe do Brusque tenta sair jogando, bola com o Guilherme Pira, marcação do Justen, o árbitro marcou apenas, achei que era lateral, mas ele deu falta do Lucas Justen em cima do Guilherme Pira no setor defensivo, e foi falta, né, João Vitor? Foi falta, né, excesso de força ali, tentou pegar a bola para continuar construindo a jogada, mas excedeu e cometeu a falta. E agora, sem pressa nenhuma, agora sim que bate a cobrança de falta, ele sai jogando com o Alex Paulino, devolve com o Roberto mais atrás, com o Everton Alemão, tá abrindo o Jean Paul, mas ele prefere chutar lá na frente. Fez o lançamento absolutamente para ninguém. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.
perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. Agora a bola tá ali com o goleirão, o Matheus Nogueira. Wagner Ferreira, 8 minutinhos e meio jogados. Segundo tempo de jogo continua 1-0 para a equipe do Brusque. Então, já dá para notar que o Guarani melhorou no segundo tempo. Acho que a conversa do Maurício Souza está surtindo efeito. O time está um pouquinho, está mais solto, abrindo bem as jogadas, principalmente aqui pela esquerda, e está criando alguma coisa. Não, disse criando, mas não está conseguindo finalizar. Mas, pelo jeito, é uma outra postura do Guarani no segundo tempo. Acho que pode empatar aí a qualquer momento. E vem o Guarani, tocando lá pelo lado direito, já recuperou a posse de bola aqui do Brusque, sai jogando com o Álvaro, toca do lado com o Jean Mangabeira, tem mais à frente, o Guilherme Pira já recebeu, partiu pra cima, a equipe do Brusque vem descendo, pode fazer o gol, chega Lucas Justen, mas a bola sobra ainda com o Matheus Pivô, joga com o Biel aqui do lado direito, o Biel espera a chegada, quem chegou foi o Alex Paulino, devolve a bola com o Biel, toca com o Guilherme Pira vem descendo, saiu lá da canhota, veio aqui pra direita, caiu, sofreu falta, mas ele deu falta do Guilherme Pira em cima do jogador bugrino. Ficou bravo ali o Guilherme Pira, hein, João Vitor? Não gostou não, né? Ele sofreu ali uma queda, mas na realidade segurou a bola e falta pro Guarani. E vem o Guarani, bola com o João Vitor aqui do lado do canhoto. Tá passando o Emerson, ele prefere tocar a bola com o Isaac, pra ninguém. O Emerson ficou bravo, né, Wagner? Vai, deixa o Isaac no time aí, acontece essas coisas aí. Simples e objetivo, né, Wagner Ferreira? Sensacional. Tá mal mesmo. Tinha tudo para fazer uma jogada, até finalizar para o gol. Ele resolveu dar de volta a bola que ele recebeu e jogou direto para a linha de fundo. Não dá, né? Aliás, o João Vitor fez um comentário lá, ainda no primeiro tempo em off aqui, para mim, a gente, né, enquanto você estava fazendo um comentário, né, João? Você falou que o Isaac parece que tá meio pesado, né? Meu ponto de vista aqui, assistindo o jogo, o Isaac tá com uma barriguinha um pouquinho mais saliente, né? E o Isaac sempre foi um jogador lento, né? Meu pai, Fabiano Rubio, acabou de comentar comigo agora no intervalo que é um ex-jogador em atividade. O Isaac não vem demonstrando bom futebol, já tem muito tempo, né? O Isaac não consegue ser efetivo em nada, não consegue encaixar a jogada, ninguém sabe se é meia, se é ponta, se é jogador, né? E vamos ver aí o que o Isaac vai fazer, se ele vai continuar em campo ainda. E vem o Guarani pelo lado, Denis Júnior faz a finta em cima do Alex Juan, fez o cruzamento, Everton Alemão. Dá um chutão na frente, a bola sobra com o Denis Júnior, bate de primeira, a bola desvia na zaga da equipe do Brusque, sai escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do segundo tempo é para a equipe bugrina, lá do canhoto do campo de ataque, João Vitor. Escanteio para o Guarani, mais uma chance, né? Vamos ver se essa zaga do Guarani, que querendo ou não, é uma zaga alta, Denis Júnior no meio da área ali, vamos ver se o Guarani consegue buscar o gol de empate. Vai fazer a cobrança, vai colocar para dentro da grande área o jogador que está ali para fazer o Matheus Sarará. Ele faz o movimento ali com o braço direito. Não dá para entender, mas enquanto isso, o juiz está ali dando uma bronca no Denis Júnior e também no jogador da equipe do Brusque. O árbitro chamou os dois de lado ali, aponta para um, aponta para o outro, fala, assim não dá, né? Me ajuda que eu te ajudo. O Denis Júnior tenta dar suas satisfações ali, o árbitro chegou chegando. Vai autorizar a cobrança, Matheus Sarará, de perna direita, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Quem sabe pode ser a oportunidade do Guarani, chegou ao gol de empate, está autorizado, faz a cobrança, sobe a zaga do Brusque, mas o árbitro, ele entendeu que o último toque foi do Lucas Rafael, né, João Vitor Rubio? Não deu para ver direito aqui pela televisão, né, a gente acaba ficando à mercê disso, mas a impressão que teve foi um toque só do jogador do Brusque, né, mas o árbitro tá ali, tá perto, conseguiu ver esse toque, o Brusque vai sair jogando já no tipo de meta. E numa dessa o árbitro tá lá conversando dando uma bronca no Matheus Nogueira, o arqueiro da equipe do Brusque. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299.
Volta pro Guarani no círculo central, já bateu, tem pressa aqui de Bugrina, vem descendo o Emerson, toca do ladinho, lá com o João Vitor, ele espera a chegada do Caio Melo, devolve a bola com o João Vitor, agora chega a marcação do Biel, ele devolve a bola com o Caio Melo, a equipe do Guarani vem chegando, enfiada de bola legal para o Emerson, chega na cobertura, o Matheus Pivô, colocou o corpão na frente, esperou a bola sair, tiro de meta para a equipe do Brusque. Anderson, não sei se você reparou ali, que apareceu na filmagem aí da câmera, o técnico Maurício Souza tá tranquilo, né? Muito tranquilo. Tá tranquilo, pô. Tá encostado ali, descansando o corpo. Acho que o futebol que ele tá vendo não é o mesmo que o nosso. Querendo ou não, até os 13 minutos e 30 segundos, né? Estamos a 40 agora segundos. O Guarani, no segundo tempo, nessa segunda rodada, o Guarani, por enquanto, não sabe o que é ganhar. Ele tá muito tranquilão lá, né? E vem descendo a equipe do Guarani. Lançamento pro João Vitor, fez a fita, bateu pro gol, segura firme, Matheus Nogueira. Uma bela jogada do João Vitor, mas pegou muito fraco na bola, João Vitor Rubio. São decisões erradas, né? O João Vitor, ele pegou a bola, ele foi no desespero esse chute. Ele não conseguiu segurar a bola, não segurou, não esperou para ver se alguém ia chegar. No desespero, ele pegou a bola, dominou, cortou, chutou. Só que ele chutou muito fraco, chutou mal, chutou rasteira. Não conseguiu colocar nem força na bola. Agora, o Rafael brincou de upa-upa, cavalinho. Como o Álvaro deu ali, subiu no cangote do Álvaro. O árbitro marcou falta para a equipe do Brusque. Meia esquerda, quem tá na bola para fazer a cobrança, tá ali o Alex Juan, tá também o Guilherme Pira. Vai vir levantamento para a meta do goleirão Fred Conte. Ele tá tudo preparado, tá atento, deixou a bola pro Alex Juan. Ele vai colocar de perna canhota, tá autorizado, coloca a bola, sobe de cabeça o Matheus Sarará. A bola volta com o Alex Juan. Vai colocar a bola de novo para dentro da grande área, subiu de cabeça. O Álvaro pegou mal na bola, saiu, é tiro de meta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informam para você o tempo e placar de jogo. Jogados 15 minutinhos, segundo tempo de jogo é Série C, é Campeonato Brasileiro da Série C, Estádio Augusto Bauer, o placar está assim, ó. Brusque 1, Guarani 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a equipe do Guarani sai jogando no setor defensivo, Lucas Rafael, ele faz a inversão lá pro lado direito, achou o Lucas Justen, toca do ladinho com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Lucas Justen, a equipe do Guarani tenta chegar, recua, mais atrás, setor defensivo com o Rafael, joga no círculo central, a bola com o Lucas Rafael, ultrapassa de gramado, aponta, pede a movimentação, ele toca a bola com o Matheus Sarará, sofreu a falta para a equipe do Guarani. O Jean Mangabeira deu uma entrada ali no Matheus Sarará, já bateu o João Vitor, toca com o Rafael Bilu, espera a chegada do Lucas Jussen lá do lado direito, vai fazer o cruzamento, tocou para ninguém, né? Tocou nos pés do Roberto, sai jogando pelo lado do canhoto, mas o Roberto saiu com bola e tudo. Lateral, agradece, sai jogando o Guarani, Lucas Jussen toca a bola com o Denis Júnior, na realidade é o Isaac que está lá, toca mais atrás com o Lucas Jussen, mais atrás com o Rafael, no círculo central, Lucas Rafael recebe, ele ameaça fazer o toque, toca com o Matheus Sarará, devolve com o Lucas Rafael, no círculo central, o Guarani vai tocando, ele olha, espera, ele ameaçou tocar lá na direita, jogou aqui na canhota, bola com o Emerson, devolve com o Matheus Sarará, mais atrás com o Lucas Rafael, o Guarani vai tocando, bola no setor defensivo, Lucas Rafael segura, tem do ladinho o Rafael, ele pisa na bola, pode sim. Vira de novo no lado canhoto, espera a chegada do Matheus Sarará. Matheus Sarará coloca agora no campo de ataque com o Denis Júnior, Caio Melo, já toca rapidinho com o João Vitor, faz uma jogada de efeito em cima do Biel, faz a finta, vem descendo o Guarani, pelo lado canhoto, tentou fazer a finta, o Biel esticou a perna inteira, saiu jogando na moral o jogador do Brusque. Toca a bola com o Álvaro, vem descendo a equipe do Brusque, opa! Falta do Matheus Sarará em cima do Álvaro e amarelou para o jogador do Guarani, né, o João Vitor? Peitou o árbitro, Sarará, peitou o árbitro, falta clara, segurou, passou o pé, passou o rodo, deixou no chão o jogador do Brusque, tomou amarelo, não gostou, ainda peitou o árbitro. Tá valentão, hein, Wagner Ferreira, o Matheus Sarará. Ele que trata de jogar mais bola, né, do que reclamar da arbitragem, que foi correto agora, fez a falta, mereceu o cartão e vem reclamar da arbitragem. Então ele que trata mais de jogar bola, porque agora ele tem a posse de bola. Vejam bem, o Brusque só tá descendo na boa, não tá forçando o segundo gol. Tá sentado naquele golzinho do primeiro tempo.
E o Guarani não está aproveitando, né? Então tem que mexer o doce aí, pelo menos colocar o jogador mais descansado, aí pelo menos 1 ou 2 aí de qualidade no banco, para tentar reverter isso daí, porque agora não tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. Não aproveita a chance que tem. E a equipe do Brusque vem chegando para dentro da grande área ali. Tá o Jean Mangabeira, chega na marcação, o Rafael em cima dele. Ele tem do lado o Roberto, devolve a bola com o Mangabeira. É o Guilherme Pira que tá ali, pisou. O que ele fez? Deu chute no vácuo, tá? Deu de novo um chute no vácuo. Achou em cima dele, hein? Encarnou Valdívia agora. A equipe do Brusque vem descendo pelo setor canhoto, toca a bola com o Guilherme Pira. Ele chuta tanto no ar, que agora ele deixou a bola passar, né, o João Vitor Rubio? É de dar risada, né, cara? Porque o jogador vai lá, dá um chute, dá 2, 3 chutes no vácuo e depois não consegue dominar a bola. Pô, quer fazer graça, mas precisa pelo menos jogar um básico do futebol, né? E vem descendo a equipe do Guarani com o Caio Melo ali no círculo central, setor defensivo. Ele encostou já o Matheus Saraná, recebe o número 5 do Guarani, vai virando aqui pro lado do canhoto com o Lucas Rafael, ultrapassando aqui o vídeo gramado. O Lucas Rafael, tô achando estranho demais. O Lucas Rafael tá saindo, tá buscando para armar jogo. Não é ele que é para fazer esse tipo de jogada. Bola com o Matheus Saraná no círculo central. Ele vai virar lá na direita com o Lucas Justo e fez o domínio. Vem a marcação em cima dele do Guilherme Pira. Achou lá na frente o Rafael Bilu. Foi puxado. É falta. Falta do jogador, o Alex Juan, em cima do Rafael Bilu. Falta para a equipe do Guarani. Já bateu. Bola foi lá na frente. O Lucas Justo bateu aqui atrás. Está jogando novamente a equipe do Guarani, setor defensivo com o Lucas Rafael. Lucas Rafael para, espera alguém aparecer, pisa na bola. Ih, olha o Biel fazendo a pressão. Ele toca na frente com o Denis Júnior. Everton Alemão. Faz o corte, tenta sair jogando agora com o Jean Mangabeira. Toca do ladinho. Vem descendo a equipe do Brusque. Lançamento feito para o Matheus Pivô aqui do lado direito. Ali de cabeça vem a marcação do Emerson. Ele dá uma fita em cima do Emerson. Opa! O Matheus Saraná deu uma entrada. E agora o Biel bateu de fora da área. Fred Conte. Rapaz do céu. Emendou, tentou surpreender o goleirão da equipe do Guarani, o Biel. Ô, João Vitor. Foi um chute ali mais no susto, né? Enquanto a equipe do Guarani só ia contra ali a petição de pênalti da equipe do Brusque. Ele chutou. Se a bola conseguisse fazer a parábola ali, pode ser que entrasse, mas o goleiro do Guarani estava atento. O Gilson está falando que o seu som está saindo muito legal. O João, se quiser levantar aí um pouquinho mais o microfone, né? Mas tá aí. A bola vai sair na lateral para a equipe do Guarani, campo defensivo, lado direito. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Consórcio hoje mesmo. A equipe do Guarani tenta sair jogando aqui pro setor ofensivo, lado direito, João Vitor recua com o Emerson, encostou o Caio Melo, já recebeu o Matheus Saraná, agora sim o Caio Melo, ele fez o domínio no círculo central, vira lá pro lado direito, achou o Lucas Justo e chega na marcação dele, o Roberto, ele toca na frente, a bola era, o Isaac chegou de cabeça, o Jean Paul colocou a bola para fora, lateral pro Guarani, bateu o Lucas Justo, chegou o Caio Melo, vai bater pro gol, a bola explode na zaga, sobra com o Biel, chega o Emerson, rouba a bola, merecendo a equipe do Guarani, bola com o jogador que é o Rafael Bilu, jogou com ali o Denis Júnior, bateu, explode em cima do Jean Mangabeira, sobra com o Matheus Saraná, opa! Ele deu o passe, quem estava ali no meio do caminho? Era o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Colocou bola ao chão, já sai jogando Guarani ali no círculo central com o Rafael, encostou o Caio Melo para receber, toca mais à frente com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Caio Melo, tá passando o Lucas Justen, já recebeu o Lucas Justen, vem a marcação do Guilherme Pira, recua um pouquinho mais com o Caio Melo, ele faz o domínio no círculo central, toca pro Rafael, tem do ladinho o Lucas Rafael, ele prefere mais à frente com o Matheus Saraná, o Matheus Saraná vai virando aqui para canhotinha, João Vitor, recebeu a marcação do Biel em cima dele, mais atrás com o Lucas Rafael, no círculo central, como se tivesse começando o jogo, recebe ali o Rafael, espera a chegada do Caio Melo, vai ter alteração tanto no Guarani quanto na equipe do Brusque. Daqui a pouquinho, os dois técnicos vão mexer. Bola do Lucas Justen, toca a bola com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Lucas Justen, chega, Shampoo! Alteração da equipe do Brusque. Paulinho Mocelin. 23. Tá saindo 23, que é o Guilherme Pira para a entrada do Mocelin, tá saindo também? E tá saindo 7, que é o Biel para a entrada do Vinícius, 11. 11, Vinícius, vamos lá. No lugar do Biel, correto? Vai entrar no Guarani aí, então vamos ver ali, ó. Depois a gente confirma as alterações, João.
Vamos ver aqui, agora, lógico, né? Deu aquela... O Guarani tá saindo o Caio Melo, 8, para a entrada do 20, Anderson Leite. Caio Melo, para a entrada do 20, Anderson Leite. Tá, daqui a pouco, então, a gente confirma. Paulinho Mocelin, que número que é, Wagner? Paulinho Mocelin é 94, tá com 31 anos. Jogou no Novo Horizontino, tá em forma ainda, com 31 anos, o Paulinho Mocelin. E o outro que entrou é o Vinícius Faria, camisa 11, né? Jogou no Ituano, jogou no Sport Recife. As alterações aí do time do Brusque. Agora, essa do Maurício Souza, hein? Tirou o cara que estava melhor em campo, o Caio Melo, para colocar o Anderson Leite. Vamos ver se ele tem sorte nessa escolha aí. E o outro, parece que é o Denis Júnior que saiu, se não me engano. Então o Pablo Baianinho, vamos ver. A gente já confirmou o Pablo Baianinho, só confirma o número 19, né, o João Vitor? É isso? Pablo 19, Baianinho? Pablo Baianinho, 19. A gente já vai. Denis Júnior, 9. E a equipe do Brusque vem descendo no campo de ataque, bateu pro gol, a bola passa muito próximo ao poste, ganhou tudo, o Fred Conti vai pra fora. Quase que o Brusque, numa escapada, quase faz o segundo gol. Saiu o Isaac, é isso? Confirma pra gente, ô. Isso mesmo. Sai Isaac com a 11, capitão, para a entrada de Pablo Baianinho com a 19. E aí as alterações do Maurício Souza, né, na realidade, o Wagner Ferreira. Só um momentinho, lançamento para o Denis Júnior dentro da grande área, vem a marcação, em cima dele ele toca, atrás com o João Vitor, devolve com o Denis Júnior de calcanhar, toca com o Emerson, fez o cruzamento, rasteiro, a bola passa por todo mundo. Teve um desvio de leve na zaga da equipe do Brusque, lateral para a equipe do Guarani, lá do lado direito. O Emerson cruzou, a bola passou. Deu uma triscada ali na zaga da equipe do Brusque, já batido lateral pelo Lucas Justen. Bola tá aqui no círculo central com o Lucas Rafael. Ele toca a bola com o Matheus Sarará faz o levantamento, tá buscando lá no círculo, ali na frente, era o Lucas Justen. A bola sobra tranquilamente pro Matheus Nogueira. Wagner Ferreira, as alterações do Maurício Souza. Bem, a saída do Isaac até demorou, né? Acertou na mosca, tinha que tirar o Isaac já faz muito tempo. Colocou o Pablo Baianinho, descansado, um jogador que atuou na partida contra o Maringá, não foi de todo bem, mas também pior que o Isaac não deve ser, né? Porque aí seria o cúmulo, né? Então colocou o Pablo Baianinho, talvez o Guarani ganhe mais consistência ali no meio campo, e o Caio Melo que não estava mal, estava com uma bola nos pés, estava acionando aí os companheiros, entrou o Anderson Leite. Agora, eu espero a justificativa aí, talvez está mais descansado do que o Caio Melo, ou o cartão amarelo já do Caio Melo. Então, essa aí é uma alteração que o Maurício Souza vai ter que explicar depois na coletiva. O que ele fez? Ele tirou ali o Caio Melo e o Isaac, teoricamente, os dois, né, que era para armar, o Isaac nem tanto, mas o Caio Melo aparecendo bastante, talvez por cansaço, e colocou o que ele gosta que joga na posição, que é o Anderson Leite, que não é um armador, né, o Wagner Ferreira? Ele não é o camisa 10 mesmo, ele joga como segundo volante, pelo menos as partidas que eu vi, ele foi razoável bem nessa posição. Então ele coloca aí como... o Pablo Baianinho vai ser o 10, né? E o Anderson Leite vai ser realmente o segundo volante. Pode notar que vai ser isso. E a equipe do Brusque tenta sair jogando lá pelo setor canhoto, bola com Alex Suan, bateu em cima do Rafael Bilu, saiu lateral para a equipe de Santa Catarina. Tá ali o Alex Suan, pede a movimentação lá na frente, encostou para receber o Alex Paulino, ele prefere fazer o lançamento, lançou forte, hein? Tá buscando ali o campo de ataque, opa, tocou no braço, o árbitro viu, marcou falta. Falta ali do jogador da equipe do Brusque. Eu vou falar, levou um empurrão ali o jogador do Brusque, do Lucas Justen. E agora há pouco teve uma trombada do Matheus Sarará com o Rafael, que eu vou falar para você. O Rafael olhou para o Matheus Sarará e falou: calma aí, meu querido.
E sai jogando o Guarani, bola com o Anderson Leite. Ele toca mais à frente com o Rafael Bilu. Vem a marcação do Roberto em cima dele. Faz o break, faz a finta. O Rafael Bilu segurou, inverte lá da direita, vai jogando pra canhota. Quem recebeu aqui foi o jogador que é o Rafael. Zagueirão vai descendo no campo de ataque. Tocou com o João Vitor, recua mais atrás com o Anderson Leite. Toca do lado com o jogador que é o Rafael Bilu. Toca mais atrás com o Anderson Leite. Que toque bonito! Era do jogador bugrino, mas se recupera agora o Álvaro. Vem descendo, era o Pablo Neninho que tá fazendo jogada de efeito. Agora o Álvaro. Álvaro, não vai escapar não, viu, Álvaro? Esse passinho seu também merece. Que passe horrível, Wagner Ferreira. Passou da bola, né? Bola não conseguiu dominar, deu arremesso pro Guarani. O Guarani tá com tudo para empatar o jogo. Só precisa aproveitar mais, quem sabe com as alterações consiga aí chegar mais próximo ao gol, porque as finalizações até agora têm sido ridículas, né? Exigindo muito pouco do Matheus Nogueira. Agora, com as alterações, acho que o Guarani vai dar um abafo aí nessa defesa do Brusque, que só tá saindo na boa. Pode ver, no Brusque não, parece que tá contente com esse 1-0, vou levar assim até o final do jogo, vou conseguir a vitória. Mas não é bem assim. O Guarani tá com volume de jogo. Acontece que o material humano, cá entre nós, né, não tem qualidade. Tem que ser na raça aí, quem sabe, uma bola parada, um escanteio, uma falta. Porque no toque de bola, realmente, não está se encontrando. É a qualidade do time, não tem o que fazer. E vem o Guarani, pelo setor canhoto, Matheus Sarará, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca no círculo central, bola pro Anderson Leite, de perna direita, faz o domínio, vai jogando lá com o Rafael Bilu, toca de primeira pro Lucas Justo e sobe Roberto. Alivia ali, tentou sair jogando, mas já recuperou o Rafael Bilu. Toca com o Anderson Leite, encostou o Matheus Sarará, recebeu no círculo central, toca do lado com o Lucas Rafael, vem a marcação do Biel em cima dele, ele toca com o João Vitor. Na realidade não é o Biel, né? Era o Paulinho Mussolini, que entrou no lugar do Biel. Sai jogando o Guarani mais uma vez no Anderson Leite. Toca do lado, que toque bonitinho ali com o Rafael Bilu, devolve a bola com o Anderson Leite, devolve a bola com o Rafael Bilu, faz a finta, bem descendo a equipe do Guarani. Champou, tira, alivia o Alex Juan. Dá um chutão lá na frente, sozinho, ficou sentindo o Rafael Bilu. Sozinho o Rafael, no setor defensivo, sai jogando o Guarani. Matheus Sarará, no círculo central, tem o Álvaro na marcação. Ele espera a chegada, toca mais à frente com o Anderson Leite, recua com o Rafael, devolve a bola com o Anderson Leite. Isso tudo lá do lado direito, encostou o Pablo Baianinho, devolve com o Anderson Leite, vai virando para canhota com o Lucas Rafael. O Lucas Rafael segura, espera. Agora quem chegou ali para receber foi o jogador do João Vitor, devolve com o Lucas Rafael, toca a bola com o Anderson Leite, mais à frente. Escorregou ali o jogador do Rafael Bilu, a equipe do Brusque, sai jogando, bola com o Paulinho Mussolini, toca com o Álvaro, chega na marcação dele, o Rafael levou melhor, o Denis Júnior faz o domínio, faz a finta em cima do jogador ali, que é o Matheus Pivô, tá passando o Emerson para receber, ele segura o Denis Júnior, toca ali a bola com o jogador que é o Matheus Sarará, devolve, agora faz a jogada de efeito o Pablo Baianinho, mas a zaga do Brusque estava ligada, recupera a posse de bola o Lucas Justo, ele toca com o Lucas Rafael, mais à frente com o Matheus Sarará vai tocando a bola o Guarani, toca ali agora com o Rafael, Anderson Leite, já vai virando para a direita com o Lucas Justo, tem do lado o Rafael Bilu, ele prefere lançar lá na frente o Anderson Leite, vem a marcação do Jean Mangabeira em cima do Anderson Leite, ele toca mais atrás, ô Bilu, que é isso, Bilu? Ele olhou para a linha lateral e simplesmente tocou para a linha lateral. Wagner Ferreira, você consegue explicar esse passe do Rafael Bilu? Pedindo para sair, né? Tipo do lance que jogador desligado do jogo. Não tinha ninguém ali do Guarani, chutou a bola direto para a lateral. Coisa que nem amador faz isso, nem no juvenil. É o negócio, é o que tem para hoje o torcedor do Guarani. É esse tipo de qualidade aí que o Guarani foi buscar aí para retornar à Série B. A Rosana Ribas está dizendo, esse time do Guarani é horrível. E vem descendo para o campo de ataque, bola com o João Vitor. Ele toca mais à frente com o jogador que é o Denis Júnior. Do lado direito invadiu a grande área, puxa para a marcação agora do Jean Paul. Mais atrás com o Matheus Sarará, ele faz a finta. Vem descendo a equipe do Guarani, ameaça, bateu. A bola explode em cima do Roberto e sai. Escanteio para a equipe do Guarani. Segundo escanteio do segundo tempo. Segundo escanteio da equipe do Guarani, correto, Wagner? Segundo do jogo, segundo para o Guarani. Ao todo, 7 escanteios para o Guarani contra 3 do Brusque. Matheus Sarará autorizou, fez a cobrança, tira a zaga do Brusque, a bola volta com o Matheus Sarará, faz o domínio de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça ali a equipe do Guarani, sobe Jean Mangabeira, sobe também ali o Roberto, explodiu em cima do Pablo Baianinho. Agora, o que o juiz deu ali? Deu lateral ou deu
Deu alteração no Guarani, mas vai ter alteração, né? Vai ter alteração, o João Vitor já tá ligadinho, vai ver quem entra, quem sai. Isso se a TV mostrar. Se a TV colaborar, mostrar quem vai entrar, quem vai sair, é no Guarani. Vai sair o Denis Júnior, número 9. O João Vitor, é isso mesmo? Isso, sai Denis Júnior, número 9, para a entrada do 18, Samuel. Centroavante por centroavante. 18, Samuel, na equipe. Que tá inchado o menino, viu? Tá aí, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa essa mudança aí. Saiu o Denis Júnior, entrou o Samuel, que fazia um tempinho aí que não jogava. Lucas Rafael toca no círculo central com o Rafael, vai virando para a direita com o Lucas Justen. Lucas Justen de perna direita faz um lançamento na frente, recebeu ali o jogador que é o Rafael Bilu, devolve mais atrás com o Lucas Justen. A bola correu praticamente ali na linha de lateral. Toca com o Rafael, faz a jogada, a pressão em cima dele. Era do jogador, o Paulinho Mussolini. A bola vai parar lá na meia-lua, setor defensivo com o goleirão Fred Conte. Wagner Ferreira, mais uma alteração do técnico Maurício Souza. A entrada do Samuel no lugar do Denis Júnior. Pois é, na partida contra o Maringá, ele apostou no Samuel para começar o jogo. Entrou o Denis Júnior. Botou o Denis Júnior como titular, tirou o cara, botou o Samuel de novo. Quer dizer, como é que é o treinador? Não tá convicto ainda de quem é titular e quem é reserva. Mas o Denis Júnior só tem tamanho realmente, né? Meio desengonçado e tal, não conseguiu nada no jogo de hoje. Quem sabe o Samuel descansado aí, com esse tempinho que resta aí, consiga fazer o gol de empate do Guarani. E agora a equipe do Brusque tenta chegar lá no campo de ataque, caiu. Eu não achei falta. O Rafael ficou bravo também e reclamou e vai levar amarelo, hein? Não, quem vai levar amarelo é o Maurício Souza, correto, o João Vitor? Corretíssimo, ele tá dando chilique ali no banco, foi falta clara, não sei o que ele tá reclamando. Ele gosta, né? Esse daí gosta de reclamar, gosta de levar o cartão também. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, né? Em relação à falta, eu também não vi falta, viu? Você achou falta, o Wagner Ferreira? O Álvaro deu um desperto. Jogada normal, o cara subiu, caiu, mas ficou apenas na sensação de impressão de falta de jogada violenta e tal, mas não houve nada. E o Maurício Souza agora acertou em reclamar. E por causa disso levou o cartão amarelo. Daqui a pouco o João Vitor vai confirmar pra gente, o Cristiano tá no gramado. Faz o cruzamento da equipe do Brusque, sobe Lucas Rafael, mas já estava marcado impedimento de ataque da equipe do Brusque. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Grigo Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A equipe do Guarani tenta chegar aqui no campo de ataque, bola com o Matheus Sarará, toca ali no círculo central com o Anderson Leite. Anderson Leite prepara, olha, tá passando o Lucas Justen, vem descendo a equipe do Guarani. O Guarani precisa do gol de empate para fazer pelo menos o gol, fazer o primeiro ponto. A equipe do Brusque recupera a posse de bola, vem descendo o Matheus, Paulinho Mussolini caiu, pediu falta, ficou bravo, o árbitro mandou seguir. O Guarani vem descendo, bola ali com o jogador que é o Samuel, tá pesado mesmo o Samuel. Bola agora com o jogador que é o Cristiano, joga na frente com o Anderson Leite, chegou na linha de fundo, bateu, pro gol, a bola saiu, mas o árbitro marcou ali, escanteio para a equipe do Guarani, uma bela chegada pelo lado direito, João Vitor. Uma bela chegada, o Guarani constrói algumas jogadas, o problema é a ofensividade, né? O time do Guarani não consegue finalizar com perigo, né? E essa vem sendo a dificuldade do Guarani durante todo o jogo. 35, 36 minutos de jogo. Vamos ver se o Guarani consegue construir alguma jogada agora. Tá ali o Cristiano. Quem vai fazer o levantamento é o Paulo Baianinho. Vai fazer o levantamento de perna direita. Tá autorizado, coloca a bola para dentro da grande área, sobe Roberto, tira a bola, vai sobrando com o Emerson faz o domínio, tem o Pablo Baianinho do lado, ele já recebeu, o Pablo Baianinho recebeu, puxa para o meio, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, fez o levantamento, tira, Jampo, sobe ali também agora, o jogador com o Vinícius tenta fazer o domínio, sofreu a falta para a equipe do Brusque no setor defensivo. É falta, Wagner Ferreira, 36 minutos e meio passado, o segundo tempo continua 1-0 para a equipe do Brusque. Vou dizer um negócio aqui, só dá Guarani no segundo tempo, mas e a qualidade para aproveitar essa posse de bola, esse toque de bola, excesso de toque de bola, sem a tal de efetividade? Fica tocando bola na intermediária, ganha as bolas, ganha a segunda bola, mas na hora do último passe, a finalização, isso não está acontecendo. É culpa do Maurício Souza? Não é o material humano que ele tem. Jogadores que não têm qualidade de, numa jogada individual, tirar a marcação, né, quebrar aquela última linha e colocar um companheiro para fazer o gol de empate.
É que é uma dificuldade que o Guarani está encontrando. Olha, tem a posse de bola, está toda hora em cima da defesa do Brusque, mas não consegue efetividade para meter essa pinóia para dentro do gol. E tenta chegar mais uma vez, tira, Jean Paul. Agora chegou na bola o jogador do Brusque, que é o Álvaro, levou a pior falta para a equipe do Brusque no setor defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Tá saindo aí, tá tendo mais alteração na equipe do Brusque, João. Tá saindo o número 90, o Álvaro, correto? É isso mesmo, é 90 para a entrada do Poleiro. Saiu o número 90, Álvaro, para a entrada do 9, Poleiro. Como chama? Poleiro. Poleiro. É uruguaio, Rodrigo Poleiro, é uruguaio esse jogador. Atacante. Aí, Wagner Ferreira sempre passando as informações corretas. Entrou Poleiro no lugar do Álvaro. Grandalhão Álvaro. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu para a entrada do Cristiano. Você chegou a ver aí, Wagner Ferreira? Eu não vi a entrada do Cristiano, não. Aliás, não vi nem pegar na bola ainda, mas vamos ver. Agora entrou o JP Galvão também, viu? O JP Galvão tá aí no gramado também, mais uma alteração que a TV não mostra, né? A gente sabe porque a gente vê ele dentro do gramado. Que número que é o JP Galvão? 14. 14. No lugar do Lucas Justen, né? Só pode ser, né? Galvão. Só pode ser. Tá aí mais uma alteração da equipe bugrina. A equipe do Brusque tem um lateral aqui do lado direito, campo de ataque, vem com toda a calma o Matheus Pivô para fazer a cobrança. Vai colocar a bola para dentro da grande área, colocou, sobe de cabeça o Anderson Leite. O João Vitor complementa bem, colocou nos pés ali do jogador da equipe do Brusque, que é o Jean Mangabeira. Ele deu um toque muito bonito pro Matheus Pivô. Ele só esqueceu de avisar o Matheus Pivô da jogada. Tá aí a confirmação do entrada do JP Galvão, saída do Lucas Justen. A substituição do Guarani que a gente não conseguiu informar foi que saiu o Rafael Bilu. Rafael Bilu, número 7, para a entrada de Cristiano, 17. Cristiano, número 17. Então vamos lá, o Rafael Bilu que saiu, a equipe do Guarani tenta chegar, a bola fica fácil com o goleirão Matheus Nogueira. Vamos lá. Rafael Bilu, número 7. Número 7. E o Cristiano, número 17, que entrou. Então, o Wagner Ferreira, o Maurício Souza já fez aí as 5 alterações, então, né? O que ele tinha que fazer, ele fez. Com 40 minutos do segundo tempo, já queimou a 5ª substituição. E o Bilu, eu só vi uma partida boa dele do Guarani até hoje, que foi no Morumbi, naquela partida no Morumbi contra o São Paulo. Achei que o Bilu foi um dos melhores em campo. De lá para cá, só cisca e não resolve absolutamente nada. Então, o Cristiano, que eu não vi jogar ainda, pode ser que com 5 minutos aí consiga ser aquele jogador que o Maurício Souza está pretendendo para empatar esse jogo. E a equipe do Guarani trabalhando ali no defensivo, Anderson Leite toca com o Matheus Sarará joga, buscando o Cristiano, chega o Roberto, mas já recupera a posse de bola o Matheus Sarará, ele toca no círculo central, bola com o Pablo Baianinho, que finta bonita em cima do Vinícius, vem descendo agora ele, agora se empolgou demais, né, Pablo Baianinho, pisou na bola, sorte que o Anderson Leite estava ali do ladinho, o Anderson Leite recupera, faz o toque de bola pro Emerson para dentro da grande área, Chapo, tava ligado, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Guarani. Próximo à bandeira de escanteio, lado esquerdo, toca a bola com o Anderson Leite, Pablo Baianinho já recebeu, tem o Emerson do lado, opa, foi falta do Vinícius em cima do Pablo Baianinho, vai vir bola na área, pode ser perigo para a meta do goleirão Matheus Nogueira, João Vitor. Mais uma oportunidade para o Guarani buscar o gol, né? A dificuldade do elenco do Guarani de conseguir chegar tocando bola é nítida, né? Já temos aí 41 minutos, o Guarani mal consegue criar jogadas. Então a forma de buscar esse gol é realmente na bola parada. Apenas o Paulinho Mussolini ali na barreira. A falta é na meia esquerda. Tá na bola, o Emerson tá ali também encostadinho para fazer o levantamento. O jogador que é o João Vitor. O João Vitor ameaçou bater, deixou a bola com o Emerson de perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça a zaga do Brusque.
alivia de qualquer maneira, recupera o Emerson, recua a bola lá atrás com o Fred Conte. Um abração, o Gilson Rubio está dizendo aqui, diretoria realmente ridícula. Com esse time, vai para a 4ª divisão. O time não tem penetração. Grande Mário Júnior, boa noite a todos. Acabei de chegar na transmissão, sempre ligado nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Olha aqui quem está aqui também, que legal. William Bertolini, uma boa noite, grande abraço para vocês, um grande abraço para você também, William. Toda a família aí, do William Bertolini. A equipe do Guarani tenta sair jogando pelo lado canhoto. A bola tá ali já no círculo central com o Anderson Leite, vira com o JP Galvão do lado esquerdo. Tem na frente a marcação do jogador da equipe do Brusque, que era o Roberto. A equipe do Guarani vai trabalhando. Bola com o Cristiano, faz a finta, faz uma jogada bonita. Pena que perdeu. Tentou sair jogando ali, Alex Moreno recupera a posse de bola. Opa! Entrada feia do Alex Juan em cima do João Vitor. Na minha opinião, caberia um Caetãozinho aí, viu, Wagner? Jogada horrível, hein? Esse é um dos ciclos dos horrores, né? Esses minutos aqui do jogo. Realmente, o árbitro contemporizou, não mostrou cartão amarelo nenhum, apenas a anotação da falta, como a gente disse aqui, talvez na bola parada o Guarani consiga alguma coisa. Falta para o Guarani pelo lado direito da cobrança. Edilson Roberto coloca a bola. Anderson Leite tocou, tira a zaga, sai jogando a equipe do Brusque com o Vinícius. Vem a marcação do Lucas Rafael em cima dele. Sofreu a falta. O banco inteiro do Brusque levantou, achou ruim. Falta para a equipe do Brusque. Edilson Roberto, boa noite, Grigo. Tá dizendo 6 pontos na sacola. O Ponte Pretano, Edilson Roberto, ele tá comemorando os 3 pontos da vitória da Ponte hoje e, por enquanto, a vitória do Brusque, né? O Ponte Pretano tá fazendo a festa. O torcedor do Guarani tá com cabelos em pé. Os cabelos que ainda restam, né? Porque eu vou falar para você, tá sofrendo demais ultimamente os torcedores de Campinas, mas o time do Guarani já começou com o pé, ou melhor, sem os pés, né? Porque se o pé esquerdo pelo menos estaria bom, né? Mas 2 derrotas e vem a equipe do Brusque. Tira de qualquer maneira o Rafael lá de trás. A bola vai sobrando com o Everton Alemão. Ele sobe, toca de cabeça lá na frente. Subiu também o Rafael. A bola sobra com o jogador ali que é o Germán Gabeira. Tocou nos pés do JP Galvão. Sai jogando a equipe do Guarani. O Pablo Baianinho devolveu a bola com o JP Galvão. Ele tem espaço. Tentou fazer enfiada de bola pro João Vitor. Tira ali, já a bola ainda sobra com o João Vitor. Ele recua mais com o Pablo Baianinho, mais atrás ainda. Quem tá chegando é o Rafael. Daqui a pouquinho o João Vitor Rubio fala o tempo de acréscimo. Que legal, hein, TV? Faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo dentro da grande área e vai pra fora. No cruzamento do Cristiano, ele tava buscando o Samuel dentro da grande área. Que legal a TV, hein? Lance de ataque, ela simplesmente muda para mostrar o tempo de acréscimo, que é de quanto, João Vitor Rubio? 5 minutos, Anderson. 5 minutinhos. É coisa de louco, hein, Wagner Ferreira? É as transmissões que a gente tem aí. E não esquecemos que nós estamos na Série C do Campeonato Brasileiro, correto, Wagner? Não é nenhuma ESPN, não é nenhum Premier, né? Mas é o que temos, né? Série C, tudo é ruim. Tudo é ruim. O Gilson tá dizendo aqui, o Gilson, que tá difícil de empatar. Anderson Leite toca a bola com o jogador que é o JP Galvão, de pé na direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Samuel, quem chega de cabeça é o Jean Paul, alivia também o Everton Alemão, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. 46 minutinhos, 1-0 pro Brusque. É a segunda derrota da equipe do Guarani, por enquanto, no Campeonato Brasileiro da Série C. É a primeira vitória do Brusque na Série C, que podemos dizer que está invicto. Um empate fora de casa, uma vitória dentro de casa. É lateral para a equipe do Guarani. JP Galvão, ele espera a movimentação, toca com o Samuel, bota no peito, coloca no chão, devolve a bola com o JP Galvão. Os jogadores do Brusque todos levantaram a mão. Ele toca com o Cristiano, chega a marcação do Paulinho Mussolini, foi ajudar lá na lateral esquerda. Colocou a bola em lateral, mais uma vez o JP Galvão, dessa vez ele vai fazer o lançamento, não, tocou do ladinho com o Pablo Baianinho, devolve a bola com o JP Galvão, o Pablo Baianinho tocou, perdeu a bola, sai jogando o Roberto, dá um chutão lá na frente, vai sobrando sozinho pro Lucas Rafael, no círculo central, joga ali na direita a bola com o Rafael toca com o Matheus Saraná, devolve a bola com o Rafael, vira pra
tranquilizar ali, sair jogando o Lucas Rafael no ciclo central, a equipe do Guarani. Tá perdendo a equipe do Guarani. Toca na frente a bola com o João Vitor. Chega, Jampou. Chega também agora ali o Matheus Sarará. Toca, sobe de cabeça o jogador da equipe do Brusque, que é o Alex Paulino. O juiz está marcando falta. Falta do jogador do Guarani, que é o Anderson Leite, em cima do jogador Roberto. Correto, João Vitor Rubio? Eu só não entendi o porquê, né? Não sei se foi sobrou um braço ali, não consegui ver direito, a TV não mostra o replay, mas não deu para entender muito bem a decisão do árbitro, não. O Gilson Rubio tá... belo comentário. Série C tudo é ruim. É por aí mesmo. E vem de novo a equipe do Brusque aqui pelo lado direito, a marcação do jogador do Guarani, que é o Emerson, levou melhor, não. Fez a falta para a equipe do Brusque. 48 minutos, estamos chegando. Vamos até 50 desse segundo tempo. O Brusque tem uma falta, tá na frente a equipe do Brusque. Fez o gol aos 7 minutos do primeiro tempo e tá mantendo. A falta foi do Emerson em cima do Vinícius. Encosta para fazer a cobrança ali o Matheus Pivô. Ele vai saindo. Quem tá? O João Vitor tá conversando ali com o árbitro, ele deixa pro Paulinho Mussolini. Na realidade, ali vai passar os 3 para bater a falta agora, né, João Vitor Rubio? Já bateu curtinho. Bate o Paulinho Mussolini, mas o árbitro manda voltar. Manda voltar, falta para a equipe do Brusque. Pela meia direita é falta, agora sim. Ele toma distância, pelo jeito vai fazer levantamento para dentro da grande área. Tem do lado dele o jogador que é o Roberto, mas ele vai colocar a bola para dentro da grande área. Faz a cobrança de perna direita, sobe Anderson Leite. Tira a bola, tenta evitar a saída do Cristiano. Evitou. Passou o JP Galvão, ele faz a finta, vem descendo aqui do Guarani, setor defensivo, sai jogando com o Matheus Sarará ali na meia-lua, ele toca mais à frente. Bola com o jogador que é o João Vitor. Ele recebe, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, vem pelo lado canhoto, engatou uma quinta, a equipe do Guarani toca mais à frente com o pau e de calcanhar pra ninguém. Tira a zaga do Brusque. Agora vem aqui na marcação o Lucas Rafael, tira, porque o Paulinho Mussolini estava fazendo ali, né? A chegada, e agora sobrou o braço no rosto do jogador Vinícius. Tá caído no chão, vai amarelar. Já tá amarelado, o Sarará vai ser expulso. É isso mesmo? Confirma pra gente aí então, João Vitor Rubio, o que aconteceu com o Sarará? Matheus Sarará, numa disputa de bola, deixou o braço. Não acho, sinceramente, vendo, não foi no rosto, né? Mas não temos VAR, não temos nada. O Matheus Sarará já estava amarelado, tomou o vermelho, expulso o Matheus Sarará. Tá expulso o Matheus Sarará, número 5 do Guarani, aos 49 minutos. Levou o segundo amarelo, já tinha um, né, Wagner Ferreira? Guarani agora com um a menos. Faltando Interessante o Sarará, né? Interessante o Sarará, né? Faz um gol contra na derrota em casa, consegue ser expulso no jogo fora de casa. Reforço para o Guarani no segundo jogo, no terceiro jogo. Quando ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Vitória do Brusque. 1 para o Brusque. Biel, aos 7 minutinhos do primeiro tempo. E amarelou agora para o Anderson Leite. E expulsou. Vermelho. Expulsou o Anderson Leite, que... Deixa eu ver se ele tinha, porque ele apontou o amarelo. O Anderson Leite não tinha amarelo no jogo. Você percebeu que ele puxou o amarelo e deu vermelho. Ele puxou o amarelo e deu vermelho. Eu só não entendi o que aconteceu. Talvez o Anderson Leite foi cochichar palavras bonitas no ouvido dele ali. Então, mas aí ele deu o amarelo e deu vermelho, é isso? Foi isso mesmo. Deu amarelo e deu vermelho. Então, agora, após o final do jogo, 30 segundos antes, o Matheus Sarará tinha tomado o vermelho. Acabou o jogo, né? O Anderson Leite foi lá conversar com o árbitro levantou o cartão amarelo e apontou e apresentou o vermelho também. Isso quer dizer que Matheus Sarará e Anderson Leite, Wagner Ferreira, estão fora da próxima partida do Guarani na Série C. Jogo que será numa segunda-feira à noite, né? Não sei se já foi anunciado aqui a alteração do jogo, né? O Guarani vai jogar contra o Caxias uma segunda-feira à noite, jogo às 8 horas. Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela atualizada. Caxias e Guarani, segunda-feira, dia 28 de abril, 7h30 da noite. Anderson. Tá aí. João Vitor Rubio, e aí, algum detalhe que você queira colocar nessa final de transmissão? 1-0 para o Brusque.
Primeira vitória do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Segunda derrota consecutiva da equipe do Guarani. Anderson, o Brusque fez o gol e não jogou mais, né? O Brusque fez o que precisava ser feito, fez o gol, acabou. O Guarani buscou o empate, buscou. O Guarani não foi um time covarde, né? O Brusque criou duas paredes, né? De basicamente 10 jogadores, né? Atrás da linha de campo, então na linha de defesa, e segurou o placar. O Brusque foi um time efetivo quanto a isso. O Guarani foi um time que simplesmente não conseguiu finalizar no gol de forma efetiva. O Guarani chegava lá na frente, não conseguia construir jogadas, era chute pro gol, né? Só que chutes fracos, chutes fora do alvo, né? E as criações de jogadas do Guarani foram assim, basicamente envolvendo o chutão da zaga ou dos volantes, toque na linha de defesa, pro ataque, né? E a bola que dava certo, a bola que sobrava, era a bola que o Guarani criava uma jogada ou outra. Para você ter uma noção, Anderson, o Brusque teve somente 3 chutes no gol durante o jogo. 3 chutes no gol, no alvo. O Guarani teve 6 chutes. Só que esses 6 chutes do Guarani, vamos concordar, né? 6 chutes do Guarani no gol, só que o goleiro do Brusque não sujou o relógio, não sujou o uniforme porque o gramado é sintético. Mas se fosse gramado de verdade, não teria sujado também. Tá aí. E lamentável, né? A equipe do Guarani, nesse momento, só passando aqui, Wagner Ferreira, para a gente se orientar, eu vou passar os resultados dessa segunda rodada da Série C, que, por enquanto, né, faltam ainda 2 jogos para finalizar essa segunda rodada. Falta o jogo do ABC com a equipe do CSA, que vai acontecer amanhã às 19h30, e amanhã também Tombense e Figueirense encerram às 19h30 também essa segunda rodada. Segunda rodada que começou ontem. Vitória da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, sem a presença do torcedor, 1-0 para a Ponte, gol aí, do primeiro gol do Jonas Toró, na equipe da Ponte Preta. Ponte Preta 1, Retrô 0. Também tivemos ontem Náutico 0, Botafogo da Paraíba 0, Ipiranga 3, Itabaiana 2, Anápolis 0, Ituano 1. Aliás, que golaço, como o Wagner já comentou, né? O gol do Popó, né, Wagner Ferreira? O gol do Ituano, um golaço, hein? 1-0 voleio. Ituano. Voleio, ganhou fora de casa, empatou em casa, mas foi buscar ali, fora de casa, o resultado aqui do Ituano. Hoje tivemos Floresta 0, Londrina 2, Confiança 2, Caxias 1. No Augusto Bauer, a nossa jornada esportiva da Grigo, você conferiu junto conosco a vitória do Brusque 1, Guarani 0, e finalizou também Maringá 1, São Bernardo 0. Esses são jogos aí já, né, concluídos na segunda rodada da Série C, que tem o Londrina, líder da equipe da Série C, perdão, né, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, assim como o Maringá. Maringá ele só está com saldo de gols aí, né, menor, mas está com 100% também. Londrina, Maringá na segunda colocação, Botafogo da Paraíba veio logo em seguida com 4 pontos na terceira colocação, a Ponte Preta na quarta colocação, 4 pontos ganhos também. Brusque sobe aí para a quinta colocação, 4 pontos ganhos. O Ituano também 4 pontos ganhos na sexta colocação. O Itabaiana, 3 pontos ganhos na sétima colocação. E o Caxias, na oitava colocação, com 3 pontos ganhos. Esses são os 8 times, né, que estão aí na zona de classificação da Série C. Lembrando que na Série C classificam 8 times para a segunda fase. Aí é feito 2 grupos, né, de 4 times. É uma fórmula diferente de disputa aí da Série C. Na zona de rebaixamento da Série C, abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, São Bernardo, 1 ponto ganho. O Retrô, na 18ª, também 1 ponto ganho. Aí vem o Guarani, na 19ª colocação, né? Não pontuou ainda, 2 jogos, 2 derrotas. E a equipe do Floresta, mesma situação, né, com um saldo menor, né, no caso, mais número negativo aí do Floresta, maior que a equipe do Guarani, está na 20ª colocação, também sem pontuação. Wagner Ferreira, para a gente analisar, só mandar um abraço aqui para a galera que mandou no finalzinho a mensagem. Deixa eu ver aqui, ó. O Gilson, eu já tinha lido, né, que falou que Série C é tudo ruim. O Alceu Júnior, grande Alceu Júnior, tá lá em Bueno Brandão também, bela cobertura da Rádio Grigo. O Ponte Pretano, ele gostou do resultado.
O Gilson Rubio, certeza que o técnico vai ser mandado embora. Será? Daqui a pouquinho o Wagner, eu vou perguntar pro Wagner isso daí. Celso Fittipaldi, parabéns pela transmissão. A equipe da Rádio Gringo, uma ótima, abençoada para todos nós. Para você também, Celção, que legal. O Geraldo está parabenizando a transmissão também. Valeu, Geraldo. O Mário Júnior pergunta para o Wagner se é para começar a se preocupar. Hoje estamos no segundo jogo, está difícil, hein? E o Gilson Rubio está parabenizando também a nossa transmissão. Que legal essa galera que curtiu a nossa jornada, mas tem jornada ainda, tem comentário de Wagner Ferreira, tem as informações para passar, tem o craque da Gringo, tem o que é mole, vai ainda, né? Mais uns 15 minutinhos aí de transmissão. Roberto César Santos está dizendo que o Guarani está aí rumo à Série D. Está dizendo o Roberto César Santos, que apareceu aqui. Legal, Roberto, que legal você participar conosco. O torcedor do Bugrino não está pensando ainda assim. Ou já está pensando assim, Wagner Ferreira? Olha, não há motivo para pensar diferente, não. Vejam que dos 4 que caíram, Ituano, Ponte Preta, Guarani e Brusque, os 3 primeiros já fizeram a sua parte. O Guarani ainda não fez. Vejam que a Ponte empatou fora, ganhou em casa. O Ituano da mesma forma, empatou em casa, venceu fora. E o Brusque empatou fora e ganhou em casa. Estão fazendo um campeonato coerente, né? Porque buscar ponto fora e ganhar em casa é a receita para conseguir a classificação. E o Guarani, lamentavelmente, embora tenha jogado somente meio tempo, né? Com o segundo tempo, só deu o Guarani. O João Rubio já deu aí a pincelada dizendo que realmente o Brusque só fez o gol e nada mais. Ficou segurando ali com 2 linhas de 4, colocando apenas 1 ou 2 na frente ali no segundo tempo, esperando um erro do Guarani, uma bola parada, qualquer coisa assim, e não conseguiu. E o Guarani com toque de bola. Isso o Guarani teve. Posse de bola, toque, mas sem efetividade, não tinha penetração, bola pelas beiradas do campo, uma jogada, uma tabela no meio. Isso o Guarani não tem. Isso é trabalho do treinador. Tem que fazer realmente, se não tem material humano, pelo menos tenta fazer taticamente alguma coisa. Agora, a pergunta aí, se o Maurício Souza vai ser demitido? Não vai ser demitido. Não vai ser porque se a diretoria demitir, é um atestado de incompetência para quem trouxe esses jogadores. Que o problema do Guarani não às vezes o Maurício comete alguns exageros, né? Alguns erros de escolha. Mas com esse time que ele tem na mão, o que é que de melhor ele pode fazer? Então, eu acho que não vai ser demitido, não. Porque se quem trouxe esses jogadores não foi o Maurício Souza, e sim, né, o complexo lá, o diretor de futebol, o gerente, qualquer coisa assim, o manager do Guarani, né, que tem essa prerrogativa, então não vai ser demitido não o Maurício de Souza. Agora, próximo jogo, mais uma vez fora de casa, contra o Caxias, já disse aqui, um jogo numa segunda-feira, 7h30 da noite, e sem 2 jogadores, né? Não diria jogadores importantes, mas já que não tem o material, não tem um elenco qualificado, perder aquele que é mais ou menos realmente fica complicado. Por isso a reclamação no final aí do Maurício Souza para reclamar, que era apenas para cartão amarelo, mas o Anderson Leite procurou a expulsão, certo? Ou foi o Sarará? Quem é que foi expulso com... não, o Sarará foi expulso com bola rolando. Ele já tinha um cartão amarelo, e fez aquela jogada, ela foi expulso. Agora, por reclamação, o Anderson Leite. Aí falta de equilíbrio do jogador, né? Jogo terminado. Ele vai reclamar, recebe o cartão. Então, o cartão amarelo. E continua reclamando, recebeu o vermelho. Então, não vejo motivo para reclamação do seu Maurício de Souza. Agora, lamentavelmente, é isso que o Guarani tem a apresentar para o seu torcedor. Lamentavelmente, não há destaque nenhum no time. O time toca bem a bola, mas não sabe o que fazer com ela, e está aí marcando aí a sua segunda derrota consecutiva nesta Série C, onde o Guarani, juntamente com o Ituano, com o Ponte, com o próprio Brusque, né, os jogadores que vieram de uma série superior, no caso a Série B, teriam condições de ser protagonista nessa Série C. No entanto, o que a gente vê lá na ponta da tabela é um Londrina, é um Botafogo da Paraíba, um Ituano, né, a própria Ponte Preta, o Maringá, entendeu? Então, realmente, o Ali vai ter que extrair, não sei de onde, forças para conseguir somar aí os pontos que façam com que o seu torcedor sofra menos, principalmente neste domingo de Páscoa, onde as coisas começam a se complicar nessa trajetória do Guarani. Ô Wagner Ferreira, eu já vou começar com você,
né? A gente tem aí o craque da Grigo e a gente geralmente elege das duas equipes, né? Vou começar com a equipe do Brusque, né, que ganhou de 1-0, gol do Biel, um gol que na hora do gol, né, o João Vitor, e depois você concordou e fez a análise certinha, um gol que o Emerson não pulou uma gilete e o Biel não tem a estatura tão grande assim, né, para ganhar no cabeceio, mas ganhou e ganhou com tranquilidade, colocou a bola para o fundo, gol que deu a vitória para o Brusque. Mas no Brusque, pegando aí os jogadores que começaram o jogo, né, que foram escalados pelo técnico Felipe Oliveira, mais os que entraram, não sei se teve algum destaque nos jogadores que entraram também, você elege quem como craque da Grigo nessa jornada esportiva, Wagner? Olha, eu gostei desse Alex Paulino, jogador de meio campo do Brusque, porque o Guarani não exigiu muito da defesa do Brusque, né? Praticamente bola que a defesa do Brusque tirou de qualquer maneira, né? Sem problema algum, limpa a área. Agora, já um jogador mais técnico, eu gostei desse Alex Paulino, que jogou com a camisa 15, aí no meio campo do Brusque. Tá aí. Eu vou perguntar para você agora, João Vitor. Na equipe do Brusque, craque da Grigo nessa jornada esportiva, quem que você elege? Eu acho que eu vou eleger o Biel, né? Meu voto vai pro Biel, porque ele fez o gol, né? O Brusque não fez muita coisa durante o jogo, como a gente comentou aqui, só que ele foi efetivo o suficiente para trazer a vitória pro Brusque, né? E é um jogador que compõe também ali a defesa do Brusque, né? Então essa linha de defesa do Brusque foi muito efetiva hoje também. Ele compõe essa linha, mas marcou o gol e trouxe a vitória pro Brusque também. Tá aí. Então, Alex Paulino e Biel, os dois como craque da Grigo para a equipe do Brusque. E agora eu começo com você, João. Na equipe do Guarani, o craque da Grigo hoje, apesar da derrota, você consegue colocar alguém aí que se destacou positivamente na equipe bugrina? Sendo bem sincero, é difícil colocar um destaque para o Guarani hoje, né? O time do Guarani foi mal, assim, no sentido de não ser efetivo, né? E de não ter um destaque, um jogador que se destacou, que foi quem mais buscou, mas eu acredito que ainda o João Vitor sai na frente de todos os outros, né? O João Vitor é um jogador muito agudo, como a gente comentou também durante a transmissão. O João Vitor é um jogador que busca a bola, cria, corre, não fez muito pelo jogo e pelo Guarani, mas acho que foi o jogador que se destacou ali na linha de frente. Tá aí, João Vitor, então, na opinião do João Vitor, elegeu o João Vitor, o seu xará, né, como craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo pela equipe do Guarani. E a sua opinião, Wagner Ferreira, o craque da Grigo na equipe bugrina? Quem menos errou no time do Guarani foi o Fred Conte, o goleiro que, quando foi chamado, estava lá presente, não teve culpa no gol, então o Fred Conte foi o que menos errou. Agora, o cara que mais pegou na bola e tentou alguma coisa foi realmente o João Vitor. Então vamos ficar aí com o João Vitor para facilitar as coisas, apenas com uma menção para o Fred Conte. Então, João Vitor na equipe do Guarani, Alex Paulino e Biel na equipe do Brusque, para vocês, tá aí os aplausos de todo o timaço da Web Rádio Grigo, os eleitos craque da Grigo nessa jornada esportiva. Bom, o pé mole, deixa eu ver. O Wagner, você acha que na equipe do Brusque teve algum pé mole ou a gente pode pular para a equipe do Guarani? Olha, o time do Brusque foi um time cauteloso, né? Fez o gol e segurou essa vitória desde os 7 minutos do primeiro tempo. Então todos os jogadores se empenharam. Não vi assim nenhum jogador comprometendo. Mas vou ficar com aquele jogador que fez o chute no ar lá e depois acabou deixando a bola escapar. Quem é que foi mesmo? Você lembra desse lance? O Guilherme Pira. Guilherme Pira. Então será esse o nosso Gui Pira, pelo lado do Brusque. Pelo lado do Guarani, vou ficar com o Sarará, ok? Poderia ficar com o Caio Melo também, mas para mim vou ficar com o Sarará. Tá aí. Então, Matheus Sarará, o pé mole, na opinião do Wagner Ferreira, na equipe bugrina, e na equipe do Brusque, o Gui Pira. E aí, o João Vitor, na equipe do Brusque? Anderson, na equipe do Brusque, eu acho que coletivamente a equipe do Brusque foi bem, né? Pela proposta que eles vieram para o jogo.
Então, coletivamente, a equipe foi bem. Eu não conseguiria eleger algum como bola murcha aí dessa equipe. Mas eu vou com o Vagnão, né? Eu vou com o Guilherme Pira pelo lance, né? Porque foi um lance bem feio mesmo. Ele quis abusar, mas aí foi abusado, vamos dizer assim. E o problema foi em sequência. Acho que se não tivesse sido em sequência como foi, não estaria sendo elegido aí como bola murcha. E na equipe do Guarani? Na equipe do Guarani, eu vou no Matheus Sarará pela expulsão. Bizarro a forma que ele foi expulso. Mais uma vez, o Matheus Sarará contribuindo negativamente para a equipe do Guarani. Poderia eleger o Emerson pela falha, né? Porque, querendo ou não, essa falha do Emerson custou a derrota. Só que a sequência do Matheus Sarará do último jogo e desse jogo também do Guarani, eu acho que não é positiva, é bem negativa na realidade. Não sei como que o Maurício Souza vai tratar isso para o próximo jogo, se ele vai entrar com ele como titular, sim, né? Não tem como, né? Não tem condição, mas no decorrer das outras partidas, quando ele tiver cumprida a suspensão, se ele vai voltar como titular ou se ele já vai ficar ali no banco de novo, porque acho que precisa de um descanso, o Matheus Sarará. Tá, então. Gui Pira, do lado do Bruno. Matheus Sarará. Deu ruim para vocês, hein? Os pés moles da nossa jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, pra gente ir finalizando, né? Aquela análise sua dessa vitória do Brusque 1-0, complementa, já pode colocar a arbitragem também no balaio. O que foi o jogo de hoje, na sua opinião, Wagner Ferreira, por gentileza? Não foi de todo mal o jogo, não. Foi até movimentado. O Brusque, primeiro tempo, deu um certo trabalho para o Guarani, fez o gol logo a 7 minutos, mas no segundo tempo o Guarani só deu o Guarani no segundo tempo. Muito toque de bola, né? Presença, jogou do meio campo para frente e faltou realmente a palavra-chave desse jogo foi efetividade. O Guarani tinha a bola nos pés, mas não sabia o que fazer com ela. Bola pela lateral, cruzamento, não acontecia nada. Do lado esquerdo, da mesma forma. Pelo meio, não conseguiu fazer uma tabela, 1-2, não conseguiu fazer nada disso. Então, apesar do volume de jogo do Guarani. Agora, perspectiva aí para o próximo jogo, o meio-campo já está definido, né? Pelo menos pelo que nós vimos hoje aí. O Sarará está suspenso, vai jogar o Natan. O Anderson Leite foi expulso, vai jogar o Caio Melo. Isso não resta a menor dúvida. E no lugar do Isaac, deve jogar o Pablo Baianinho. Agora, lá na frente, ele vai ter que escolher. João Vitor tem que jogar, Denis Júnior ou Samuel, aí vai depender muito da preferência do treinador, e o Bilu, ou então esse Cristiano, nós não vimos nada no jogo de hoje, porque não deu tempo de aparecer. A defesa é o que tem para hoje, não tem o que mudar. O goleiro também, vamos dizer, o que do goleiro? O Andrei foi contratado para ser titular, mas não vai jogar. O Fred Conte está jogando bem, na derrota contra o Maringá, sem problema nenhum. Hoje, no jogo contra o Brusque, até conseguiria destacá-lo como um dos melhores do Guarani. Um dos melhores porque realmente não errou, não teve falha o Fred Conte. Então, a defesa deve ser a mesma, o meio campo com essas alterações que eu já disse, e um ataque aí que não tem muito o que fazer. Por isso que eu digo que o Maurício Souza não vai ser demitido. O material humano que ele tem, ele não vai fazer milagre. Evidentemente que as outras equipes investiram melhor, e os resultados estão aí na classificação, né? Londrina em primeiro, Botafogo em segundo, a Ponte poderia estar em primeiro também, não fosse o critério de desempate. Tem o Ituano, tem o Maringá, né? O Itabaiana, o próprio Caxias, o Ipiranga de Erechim, o Confiança, Figueirense, CSA. Então, o Guarani está competindo com toda a sua história, com toda a sua tradição, competindo com times de menor expressão e não está fazendo prevalecer o seu protagonismo, né? É o vice-lanterna. Se bobeasse, né, se o Floresta tivesse menos gols, o Guarani seria o lanterna do campeonato já na segunda rodada. Então é uma situação preocupante, o torcedor do Guarani tem que realmente se preocupar com isso e vamos ver, torcer para que o Maurício Souza tenha sorte aí na próxima partida, confirmando, né, que será no dia 28, 7h30 da noite, em Caxias do Sul, contra o Caxias. Com relação à arbitragem de hoje, normal, não vi nada de errado, nenhum lance polêmico, pênalti, gol impedido, gol anulado, nada disso. Foi bem o seu Anderson Ribeiro Gonçalves, ele é fisioterapeuta, há 36 anos lá de Goiânia. O Thiago Gomes da Silva, também de lá, é o mais novo, é 25 anos, e o Hugo Sábio Xavier Corrêa, também de Goiânia, todos de Goiânia, 35 anos, para o assistente número 2, sem problema nenhum para a arbitragem. Para
uma nota aí para a arbitragem, nota 7. Não tem nada que reclamar. Seu Maurício de Souza foi reclamar, seu Sarará foi expulso, seu Anderson Leite foi reclamar. Então, para mim, não há motivo nenhum para reclamação. Faltou bola para o Guarani conseguir o resultado hoje em Brusque. Tá aí, a análise de Wagner Ferreira dessa derrota do Guarani lá no Augusto Bauer, jogando em Brusque, Santa Catarina. Quer falar alguma coisa? Pode falar, João. Não tenho muito o que falar, não. Acho que já foi comentado aí pelo Wagner. O Guarani é um time fraco, tem um elenco fraco. Não vou jogar toda a culpa nas costas do Maurício, acho que a diretoria que tem que receber essa culpa, o senhor Rodrigo Pastana também, né? O Guarani tem um elenco muito fraco, não mudou praticamente nada, mandou peças embora e trouxe peças do mesmo escalão para a disputa da Série C. Se você comparar aí, a Ponte hoje tem um elenco de maior valor, né, com mais investimento do que o Guarani, comparando os dois times de Campinas. O Guarani acho que não deu valor o suficiente para o que está acontecendo no momento, né? E a resposta está aí na tabela. 2 jogos somente, só que o importante nesse momento não é nem só a tabela, tem alguns jogos ainda, né? São 19, temos 17 jogos ainda para disputar. Só que você vê isso quando você assiste, né? Então a resposta está dentro de campo ali. O Guarani não tem força, não tem reação, é um elenco fraco, não tem repertório também, e não pela falta de treinamento, porque teve muito tempo para treinar. Mas eu acredito que seja muito pela força do elenco. Um elenco fraco não tem condição de reverter um jogo que não foi nada difícil, nada complexo o jogo de hoje. Tá aí. A Maria Elisa Godoy Peton tá aí, tá triste, né? Não deu mais uma vez. O Bugrão tá triste. Mas é isso, né? Tem jogos ainda, são, como o João Vitor acabou de falar, tem mais, nessa primeira fase, mais 17 jogos a serem jogados. Tem muito campeonato, só estamos no comecinho. Lógico, campeonato é tiro curto. Um brasileiro de Série B, que a Ponte e Guarani estavam até o ano passado, são 38 rodadas. Esse daqui é a primeira fase, não tem jogo de volta. Então, é o que a gente fala, né? A gente ouve e a gente sabe que é a realidade. Por exemplo, Guarani e Brusque perdeu esses pontos. Não tem como recuperar, porque não vai enfrentar a equipe do Brusque no jogo de volta. Assim como perdeu o jogo do Maringá jogando em casa, não tem como recuperar, porque não vai jogar lá na cidade de Maringá, a não ser que os dois se classifiquem e se encontrem na próxima fase. Mas para a classificação não se encontra, é jogo único. Mas é isso. Mais uma jornada esportiva, infelizmente, para o torcedor do Guarani, mais uma derrota para o Guarani. João Vitor, quero agradecer demais a sua participação nessa jornada esportiva da Grigo. Que legal você até se disponibilizar de vir até aqui o estúdio da Grigo e fazer essa jornada conosco. Valeu demais, viu, João? Uma ótima semana para você e agradeço demais a sua participação nessa nossa jornada esportiva da Grigo. Anderson, muito obrigado. Wagner também, muito obrigado pela transmissão de hoje. Fazia tempo que eu não participava de uma transmissão de jogo, né, efetivo. Tava sentindo falta, tava com saudade. A minha rotina, às vezes, acaba atrapalhando muito poder participar dessas transmissões, desses jogos. É triste ver a situação dos dois clubes de Campinas, dos dois times. Não pelo lado clubista, né, mas pelo lado campineiro, pelo lado de ver os dois times crescendo, participando de coisas muito maiores, até pela questão do tamanho dos dois, da importância a nível nacional. Mas sempre que eu puder botar aqui, eu gosto de participar das transmissões, eu acho que é um hobby muito gostoso de fazer, vocês também são meus amigos aí, é bem legal, é bem gostoso de participar, trago minha família junto para acompanhar também, e é uma amizade que a gente já tem de uns bons anos aí. Exato. E gosto muito de estar participando, espero poder participar muito mais. Obrigado, galera. Feliz Páscoa, né? Nos apagar das luzes. E uma boa semana a todos. João Vitor Rubio. Aí, João Vitor Rubio. Wagner Ferreira, mais uma jornada da Grigo. Estamos colocando aí, né, o ponto final. Infelizmente, a derrota do Guarani, como já frisamos, já analisamos, já destrunchamos, se é que existe essa palavra, sobre o assunto. Mas agradeço mais uma vez essa sua participação na nossa jornada esportiva da Grigo. Aliás, eu já falei isso N
transmissões e não me canso de fazer. O Wagner Ferreira é o pilar da nossa rádio, né? Antes do Wagner Ferreira fazer essa parte discutida da nossa rádio, nós fazíamos as transmissões, mas só Deus sabe quanto que eu tinha de querer que o pessoal participasse, dos nossos amigos, e por N motivos, a gente não conseguia, às vezes, concluir uma sequência. E o Wagner Ferreira, estamos aí, vivendo o Campeonato Brasileiro de Série B, Campeonato Paulista agora, Campeonato da CBC, às vezes, alguns joguinhos à parte. Então, Wagner Ferreira, e eu vou contar uma coisa, até um segredinho, Wagner, né, para a galera que ainda está curtindo a nossa jornada, para o João que está aqui. Eu dei uma catracadinha esses dias com o Wagner Ferreira, mas foi muito bacana. Por quê? Porque é a pessoa empenhada. É a pessoa que conhece a rádio, que conhece como funciona. E, por mais que seja que eu diga um entretenimento, temos aí as nossas responsabilidades, por exemplo, dessa galera aí que apoia a gente, né? Nossos amigos, apoiadores. Eu coloquei assim para o Wagner, domingo é domingo de Páscoa. Vamos ou não fazer transmissão? Sendo que ontem a transmissão lá no Estádio da Ponte. E o Wagner colocou de maneira rápida, e eu não questionei ele em uma vírgula. A hora que ele colocou a frase, eu falei, a marcada transmissão. Por quê? Ele falou assim, rádio não tem data comemorativa, não tem aniversário, não tem feriado. Se você quer conseguir a credibilidade, que as pessoas acompanhem, sejam fiéis à nossa transmissão, tem que fazer a transmissão. Ponto. Na hora eu falei, transmissão marcada. E aprendi. É lógico, tem que ser seguido. E quem sou eu? Eu falei, e ele não está errado. Exatamente é isso. A gente procura chegar no patamar. Que patamar? Não quero crescer, não quero. A gente fala com entretenimento. Porém, o entretenimento que a gente quer fazer com responsabilidade. E o Wagner me deu essa catracada, não, essa lição. Né? Eu aprendi, nós vamos fazer assim, quantas jornadas esportivas forem necessárias. Então, Wagner Ferreira, quero agradecer por esse toque, por esse conselho, por esse ensinamento, mais esse ensinamento, e por essa jornada esportiva que você participou mais uma vez de forma brilhante. Wagner, obrigado demais e uma ótima semana para você, Wagner Ferreira. Valeu, Anderson. Muito obrigado aí pelas palavras, mas é aquilo que a gente faz com experiência e porque gosta, né? Adoro esse problema, esse negócio de rádio, de futebol. Então, estou nessa vida aí há mais de 40 anos e continuo aí firme e forte, graças à oportunidade que eu tenho de colocar a minha opinião aqui na Web Rádio Grego. Lembrando que temos 2 transmissões em off, né? Na sequência. A Ponte joga em Aracaju, né? Contra o Confiança no sábado, às 4 horas, e o Guarani vai jogar na segunda-feira. A Ponte joga 5. E o Guarani joga, então, na segunda-feira, em Caxias, jogo às 7h30 da noite. 2 partidas, infelizmente, com imagem de uma TV que fechou um contrato aí, mas bem ou mal, está prestando esse serviço aí para a Série C. A Série B tem mais ou menos a mesma qualidade da Série A, tanto é que todos os jogos são transmitidos. Evidentemente que nessa temporada aí a Série B não teve a cobertura do Premier, né, que realmente a qualidade é de primeira em todos os aspectos, mas a Série B com uma equipe de rádio, de transmissão, a Record, ou até qualquer outro streaming aí transmitindo, mas a Série C realmente é um problema muito sério, né? Os campos são ruins, não tem o VAR, iluminação, hoje nós vimos a iluminação do Brusque aí, realmente muito deficiente, e estádios, né, completamente vazio, numa placa de publicidade, será que falta para a CBF vontade política para investir em publicidade na Série C? Porque tem audiência. Quem aqui não acompanha desses 20 clubes aí que estão disputando a Série C, será que não tem os torcedores de cada time aí acompanhando o seu time? E quem acompanha a Série C, como nós, assistimos os jogos que não são dos nossos times aqui, de Ponte e Guarani. Assistimos Londrina, assistimos o Botafogo, assistimos o Ituano, assistimos o Maringá, porque realmente é o que interessa para nós. Tanto é que hoje estavam jogando, né? São Paulo e Santos no Morumbi, estavam jogando Atlético Mineiro e Botafogo, lá em BH, e eu assistindo Londrina e Confiança, daí se eu não estou enganado, essas coisas.
É o que tem para hoje, né, Anderson? É. Então é isso aí. Mas está valendo a pena. Vamos nessa, é o que tem para a gente cobrir. Vamos nessa aí. Então, até a próxima semana temos aí 2 transmissões, uma no sábado e outra na segunda-feira. Esperamos contar de novo com a audiência, a preferência dos nossos amigos. Só lembrando, né, que eu esqueci de dizer que na partida Guarani Brusque, só para ter uma ideia do volume do Guarani, o Guarani teve 8 escanteios a seu favor contra 3 do Brusque, esses 3 no primeiro tempo. Então o Guarani foi efetivo, quer dizer, efetivo, não tira essa palavra, efetivo, que ele não foi. Teve a posse de bola, teve assim uma presença, mas sem efetividade. A palavra de ordem da derrota do Guarani foi essa: falta de efetividade, de objetividade de fazer o gol, e por isso não tem nada que reclamar. Mereceu a derrota e vai buscar reabilitação no jogo de Caxias do Sul. Anderson, um grande abraço para você, para a família, para todos que nos acompanharam, e aí, até a próxima. Tá aí, Wagner Ferreira, João Vitor Rubio fizeram a companhia para essa jornada esportiva da Grigo, que nós vamos finalizar. Porém, lógico, não podemos finalizar antes dela. Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica dessa jornada esportiva da Grigo. Oferecimento do Clube Concórdia, o clube mais tradicional da cidade de Campinas. A Eletrolar, tudo em elétrica, hidráulica, é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios de seguros. Você tem aí uma carta contemplada de pessoas que querem vender, Prado Corretora compra, fora o seguro, é muito bacana. Biguá Alimentos, aquele feijão, aquele arroz da Biguá, não tem coisa melhor no seu dia a dia da sua casa, hein? Procure produtos da Biguá Alimentos, Óticas Ferrari. Você quer qualidade, quer preço, quer tradição, então você já sabe onde fazer o seu óculos e ter uma visão perfeita. É lá na Ótica Ferrari. A ficha técnica, Série C, segunda rodada, a partida disputada lá em Brusque, Santa Catarina, no estádio Augusto Bauer. Brusque 1, Guarani 0. Brusque do técnico Felipe Oliveira jogou com Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Everton Alemão, Jean Paul, Alex Juan, Jean Mangabeira, Alex Paulino, Biel, Diego Matias, Álvaro e Guilherme Pira, o Guipira. Entraram na equipe do Brusque o Poleiro, o Vinícius, o Roberto e também o Paulinho Mocelin. O gol anotado no Brusque foi do Biel, camisa número 7, aos 7 minutos do primeiro tempo. Cruzamento, lançamento de escanteio do Guipira, subiu sozinho nas costas do Emerson, fazendo o único gol da partida, o Biel. Ninguém levou amarelo na equipe do Brusque. A equipe do Guarani, do técnico Maurício Souza, jogou com Fred Conte, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Matheus Sarará, Caio Melo, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. Entraram na equipe do Guarani o JP Galvão, Samuel, Cristiano, Anderson Leite e também o Pablo Baianinho. Amarelados na equipe do Guarani. A começar do técnico, Maurício Souza, levou o amarelinho lá no banco de reservas. Caio Melo também levou o amarelinho. Matheus Sarará levou o amarelinho aos 17 do segundo tempo, aos 49 tomou o segundo amarelo, isso é, tomou o cartão vermelho. Está expulso, não joga a próxima partida, Matheus Sarará. Assim como o Anderson Leite. Aí foi pior ainda, porque o jogo já tinha acabado, ele foi reclamar, tomou o amarelo, continuou reclamando e tomou o vermelho. O jogo já tinha terminado. Essa a equipe do Guarani, que perdeu lá jogando no Augusto Bauer. A partida, o Ribeiro Gonçalves de Goiás, auxiliado também de Goiás, auxiliar número 2, o Hugo, Sávio Xavier Corrêa de Goiás, quarto árbitro, Célio Amorim de Santa Catarina. Essa foi a nossa querida ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, vamos encerrando então essa jornada esportiva da Grigo, lembrando como o Wagner Ferreira já colocou pra gente aí, terceira rodada, próxima jornada esportiva da Grigo no sábado, às 17 horas, a jornada começa às 16h30, Confiança e Ponte Preta, jogo disputado lá em Aracaju, no Sergipe, e na segunda, continua, na segunda, a partir das 19 horas, o jogo começa às 19h30, lá no Sul, Caxias do Sul, Caxias e Guarani. Legal? Vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de todos os amigos que interagiram conosco, que participaram, que curtiram a nossa jornada esportiva da Grigo. Que é dos amigos, é para vocês, amigos. Agradecer esse timaço do Wagner Ferreira,
João Vitor Rubio. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima Jornada Esportiva da Gringo. Valeu, tchau, tchau.